This computer. Bom, gente, antes de eu dividir a tela com vocês, eu vou só colocar como é que vai ser esse nosso encontro, tá? Nós vamos trabalhar, nós vamos dar prioridade para os especialistas falarem antes, eu vou dar entre 5 a 7 minutos, eu vou pedir a gentileza para vocês que a hora que eu interferir de alguma forma na conversa de vocês é porque exatamente vocês já estão cumprindo 5 minutos, então vocês já partem para um fechamento, isso em função da gente poder ter um tempo para todo mundo poder falar, todo mundo poder se posicionar, tá? E eu vou começar essa nossa reunião colocando um vídeo sobre o que a gente está falando, que é o nosso relógio biológico, que é chamado de ciclo circadiano. Vou colocar 4 pointers e vou abrir para vocês falarem. Também vou pedir a gentileza, em geral eu começo, women's first, né? Ladies first, mas porque os nossos amigos estão em Portugal e para eles já é avançada a hora, eu vou começar por eles e aí eu volto para vocês, tá ok? Então eu vou dividir a tela agora com vocês. Eu só queria que vocês me dissessem também... deixa eu ver onde é que está essa tela. Se vocês vão estar ouvindo... Estar ouvindo é péssimo, né? Meu português foi para o espaço faz tempo. Se vocês vão ouvir o áudio do vídeo que eu vou passar, se ele aparecer aqui para mim, porque até agora ele estava. Vamos lá. Perfeito. Vocês estão vendo uma tela com vários vídeos aí, por acaso? Sim. Ok, então vamos ver se ele passa. E agora só o vídeo? Ou continua a tela dos vários vídeos? Vários vídeos. Que engraçado, ele não consegue ler, esse computador ele não consegue ler quando eu aciono o Movie Maker. Bom, gente... Às vezes, Peter, tem que tirar a tela e compartilhar de novo. Daí tu escolhe ali a tela que está rodando o vídeo. Porque ele não vai automático, entendeu? Por exemplo, agora tu está no browser. Aí tem que sair e tem que compartilhar a tela do vídeo andando, entendeu? Mas o problema é que sabe o que acontece? Ele não lê. E agora eu também não consigo ver mais vocês. Que maravilha! Me aconteceu isso mais cedo, eu não sei. Este computador é muito bacana. Peter, você está com o PowerPoint? Não, não estou com o PowerPoint. Senão você colocava o vídeo dentro do PowerPoint, aí quando você abrisse a tela... É uma ótima ideia, viu? Não tenha dúvida. Mas que o teu é arquivo, entra sem problema nenhum, do aula direto assim. Perfeito. Eu faço também. Bom, o que vocês estão vendo, gente, na tela? Desculpa aí quadradinhos. Hã? Os quadradinhos. Aí os quadradinhos do vídeo, né? Isso, o seu browser. Ok, deixa eu fechar isso aqui. Fechou para vocês, não? Sim. Perfeito. Pelo menos voltamos aonde estávamos. Isso é de menos. Então, vamos fazer o seguinte. O vídeo mostrava o que é o ciclo circadiano, e depois, se vocês tiverem interesse, eu mostro para vocês, que nada mais é, todos os especialistas aqui podem falar melhor do que eu, circa, em volta, de ano do dia, né? E que com essa pandemia que a gente está, ele foi alterado, né? Ele foi alterado porque a gente estava acostumado, pelo menos a maior parte das pessoas estavam acostumadas a acordar, se vestir, tomar café, escovar o dente, fazer a toalete e trabalhar. E agora a gente acorda, a maior parte de nós, alguns se vestem, alguns não se vestem, todo mundo deve tomar café, eu acredito, tem gente que não gosta de café, mas acredito que a maior parte toma café, só que aí o escritório está do lado da cama, muitas vezes, que é o computador, ou está no quarto do lado. E isso dá uma bagunçada geral, né, na cabeça de todo mundo, porque mistura o que é escritório, mistura o que é casa, e toda aquela percepção que a gente tinha das coisas que a gente já estava acostumado, acaba mudando. E isso dá um tilt, né, na cabeça de todo mundo. Então, o que eu coloquei aqui? Uma das coisas que está acontecendo muito, a síndrome do burnout, né? Um transtorno de caráter depressivo, né? Que pode gerar estresse, pode gerar síndrome do pânico. A Fundação Oswaldo Cruz, ela detectou
durante a pandemia, que afetou 47% da população entre Brasil e Espanha, e desses 47, 44 começaram por cento dessas pessoas começaram a usar mais bebida alcoólica, 43% perceberam mudança no sono, olha o nosso ciclo circadiano aí sendo interrompido, 31 dessas pessoas foram diagnosticadas com distúrbios, né, psicológicos. Então, a gente tem aí um ponto para, de repente, poder falar sobre isso. Tem também o ponto do paradoxo da escolha, né? O que é isso? A gente começou pelas lives. A gente tinha tanta live para assistir que a gente não sabia qual live assistir. E aí a gente entrava numa live, não gostava, corria para outra, não gostava, voltava para a live anterior, puxa, já perdi, agora não gostei, agora eu vou para outra live, e a gente acabava que a gente não fazia absolutamente nada. Só que isso é só a ponta do iceberg. O problema é que esse paradoxo da escolha foi para o governo. Esse paradoxo da escolha foi para as autoridades. Então, tinha um que falava que tem que fazer confinamento, o outro falava que não, tem que usar máscara, o outro falava que não, tem que usar não sei o quê, o outro falava que não, vamos tomar vacina, o outro fala que não, e a gente fica nessa paranoia no meio de tudo isso sem saber o que é que a gente vai fazer. Como é que a gente trabalha com todo esse excesso de informação e como é que a gente processa esse excesso de informação dentro da gente e não pira na batatinha. Que esse é o problema. A gente está ficando cada vez mais doido por causa disso. Então, esse seria um segundo pointer da gente, né? O paradoxo da escolha. O terceiro é literalmente o nosso medo de mudar, né? Existem alguns especialistas que colocam, né, que o ser humano, quando é mais jovem, porque ele tem uma capacidade mais de formar conexão sináptica, e tem os novos neurônios, eles são estimulados mais frequentemente, eles têm menos medo da mudança. Porém, quando a gente está mais velho, a gente já tem já utiliza, né, as nossas conexões para várias coisas, trabalhar com mais uma mudança fica complicado para a gente se retrai com relação a isso. E aí, quando a gente está com medo, a gente não trabalha com o nosso cérebro racional. E também é uma forma de proteção, né? E, por último, uma outra coisa que está acontecendo muito, que é a dificuldade de lidar com as novas tecnologias. Eu hoje mesmo tive com uma pessoa que me disse que o grupo dela de vendas, muitos vendedores ligam para ela e falam: dá para você abrir a sala XYZ, não vou falar o nome de marcas aqui, mas porque eu não consigo, porque eu quero falar com o meu cliente. Quer dizer, então, assim, virou um passo a mais, virou um burden, virou uma coisa a mais, virou uma chatice a mais que a pessoa tem que fazer. Gente, como é que vocês já viram isso acontecer com vocês? E se já viram, como é que isso está sendo processado? Ale ou Fernando? Um dos dois, por favor, começa. Como vocês quiserem. Bem, como é que isso está sendo processado? O campo da cronobiologia, que é aquilo que a gente está falando aqui, ou seja, e que tem muito, é um sistema de adaptação, ou seja, é um sistema adaptativo que o nosso organismo, na altura, a crítica do António Damasio, do erro de Descartes, não é que a glândula pineal que o Descartes falava que produzia tal melatonina, que era o regenerador de neurônios e que era o capaz de aumentar a nossa imunologia, por exemplo, talvez não tenha sido tão um erro de Descartes, mas a forma como o Descartes o expôs é efetivamente real, ou seja, o nosso sistema cronobiológico é um sistema antecipatório, ou seja, o que é que ele faz? E ele, como um sistema antecipatório, vai provocar uma defesa no nosso organismo que, entre outras coisas, ou seja, não só a defesa, mas eu gostava muito de centrar a minha intervenção em vários estudos publicados, que foram agora publicados em 2020, que fazem uma relação entre o Covid e a nossa resposta ao Covid e a própria cronobiologia e como é que ela está sendo alterada por via da própria ou seja, que agora estamos em confinamento, não é? Ou seja, confinamento é um processo restritivo da liberdade humana, não é? Que basicamente é isso que nós estamos fechados em casa, e esse fechar em casa, curiosamente,
pode diminuir a nossa resposta imunológica ao próprio Covid. Ou seja, muito interessante o que os estudos estão mostrando para a gente. O que é que acontece? A cronobiologia, quando é pensada, pode aumentar o nosso sistema imunitário. Existe um estudo muito legal, publicado em 2019, feito com ratinhos, em que eles eram infectados com o vírus da influenza, no caso não era o Covid, era o vírus da influenza, e eles eram infectados uns à noite e outros de manhã. E o que é que eles deram conta? Que os ratinhos que eram infectados à noite tinham 3 vezes mais probabilidade de morrer do que aqueles que eram infectados pela manhã, com o mesmo vírus. Ou seja, o que é que acontece? O nosso organismo, eu não sei se eu posso partilhar aqui uma imagem, Peter, Por favor, deixa eu te fazer co-host, por um minutinho okay. só. Eu partilho uma imagem, vou partilhar uma imagem com vocês para explicar exatamente, ou seja, o que é que podemos entender de forma muito simples, o que é isso do nosso ciclo circadiano ou o nosso ritmo cronobiológico. Pode ou seja, partilhar. Conseguem ver então essa imagem que eu estou mostrando para vocês? Ok, Sim. deixa eu só... Ok. Essa imagem que fala da percepção do tempo e da cronobiologia, mais ou menos o que é que acontece? Ou seja, o nosso organismo, quando desperta, estou falando no nosso horário aqui em Portugal, ok? Desperta às 7h30 da manhã, termina a secreção da melatonina, e o que é que vai começar? O nosso organismo vai começando a ter um despertar e vai influenciar os nossos níveis atencionais. A coordenação motora só acontece lá para as 2h30 da tarde, depois do almoço. A máxima eficiência cardiovascular só vai acontecer lá por volta das 5 da tarde. E às 9 da noite começa outra vez o ciclo de secreção de melatonina para nós termos um sono profundo às 2 da manhã, e isso vai, consequentemente, diminuir a temperatura corporal. Ou seja, às 4h30 da manhã, porque nós não precisamos de tanto recurso. Por isso é que normalmente as pessoas têm mais frio à noite e acham que arrefeceu. Não arrefeceu, o corpo é que esquenta menos. Ou seja, então, às vezes a temperatura está mantida dentro do organismo. Qual é a importância desses ciclos circadianos? Ou seja, por que é que nós temos que pensar muito nesse ciclo circadiano? Num estudo feito também no Reino Unido, com 100 mil participantes, que era monitorado, sabe, com esses smartwatches que monitoravam a hora, o movimento deles, se dormiam, se não dormiam, e eles deram conta que a amplitude circadiana, quando era robusta, ou seja, que a pessoa tinha um ciclo mais ou menos nesse tipo que eu estou mostrando aqui nessa imagem, o que é que acontecia? Aí existia muito menos probabilidade de ter problemas graves por influenza, de ter problemas graves por infecções respiratórias, quer de tipo bacteriano, quer de tipo viral. Ou seja, o sistema imunitário, isso nos leva a um campo da neuropsicologia e da psicologia em geral, que é a neuroimunologia, a psiconeuroimunologia, ok? Que nós, se trabalharmos bem os sistemas neurobiológicos que estão ligados, obviamente, aos sistemas cronobiológicos, e o que é que estamos falando? A variação circadiana no nosso sistema imunológico ao longo do dia e ao longo do... vai mudando, né? Ou seja, como vocês veem aqui, eu vou mudando aqui ao dia. E a produção do que nós chamamos as citocinas inflamatórias, ou seja, que são micro-organismos que vão aumentar a nossa capacidade de defesa do organismo e que são coordenadas pelo nosso cérebro, são coordenadas pelo envio de luz para o cérebro. Eu estive fazendo doutoramento em Salamanca, de neuropsicologia clínica, e tinha um cara que era de Barcelona, que... Sim, Peter. 5 minutos, professor. Tá. E tinha um cara de Barcelona, vou só parar aqui o compartilhamento, que o que é que ele explicava? Que nós tínhamos umas células dentro dos nossos ventrículos cerebrais, que eram as células da luz. E o que é que ele dizia? Quando nós víamos luz, essas células enviavam informação por espiral para o nosso córtex. Ou seja, quando via luz, exposição solar. E aqui há um problema, é que nós quando estamos em casa, o que é que a gente tem? Luz artificial. E essa luz artificial normalmente está carregada de azul, como o celular, como o computador que a gente está todo dia ligado. As lives estão caindo, estão tendo um dropping muito grande de adeptos. Por quê? Eu não sei se vocês dão conta disso, mas isso está acontecendo, pessoas que tinham muita gente vendo, começa a cair. Por quê? Porque a luz azul influencia muito o organismo, e nós já temos muita durante o dia. Uma coisa era quando a gente todo dia andava fazendo a nossa vida e à noite via luz azul, agora não. E temos outro problema, isso aprendi aí em Minas Gerais com o Dr. Ricardo, que a luz azul
que nós depois usamos os blue blockers, não é? Que é um filtro que a gente usa nos óculos, por exemplo, não é? Ou no monitor, é pior porque influencia no circuito de produção da melatonina. Então, Mestre, qual a tua solução, então, para isso? vou dar 4 dicas, não é? Ou seja, 4 sugestões. Uma, primeiro, organizar o dia e procurar trabalhar junto de luz solar, ou seja, estar junto do que é normal, ou na varanda, ou num local, já que tem que estar em casa, não é? Outro, expor-se ao dia em intervalos regulares, ou seja, na manhã sair na rua, e sair na rua não implica estar ao pé de outras pessoas, ok? Sair na rua implica a gente apanhar ar, ter um passeio higiênico, como nós chamamos assim aqui mentalmente, não é? Depois, manter as suas rotinas. Outra dica, é importante as pessoas acordam de manhã na hora do nascer do sol, não, mas ok, às 8 da manhã. Então vão ver o sol, vão tomar o café da manhã, depois vai trabalhar, depois vai almoçar, ou seja, e façam isso sempre nesses horários, porque isso vai estimular o seu ciclo, o seu organismo a pensar que ele está naquele momento efetivamente e não sempre em casa. E evitar o uso de dispositivos com luz artificial, ou seja, computadores, celulares, 2 horas antes de dormir, 1 hora antes de dormir, porque para aumentar a produção de melatonina e os ciclos de melatonina. A melatonina influencia muito, não há muita evidência científica sobre tomar melatonina para dormir, isso não existe, mas na produção do ritmo cronobiológico e até na prevenção de muitas doenças, tem muitos estudos, se vocês forem ler e pesquisar na PubMed, vários artigos sobre cronobiologia e Covid-19, tem muitos estudos que estão reforçando isso, ou seja, é muito importante para nós entendermos que o nosso dia tem um ciclo, e a cronobiologia, ou o ciclo circadiano, é isso mesmo, é entender o ciclo, não é? E Muito respeitar bem. as 8 horas de sono, o exercício físico, tudo isso. Okay? Muito bem. Gente, a ideia aqui também é deixar um quero mais, tá? Daqui a pouco a gente pode fazer as nossas perguntas. Eu quero que a gente, cada um passe o seu recado e depois a gente vai para as perguntas. Se a gente tiver sorte, o professor Fernando fica com a gente, senão ele vai deixar no chat o contato dele para que a gente faça. Este vídeo vai ser colocado na internet para que a gente possa revisá-lo ele também, tá? E eu vou pôr o contato de todos os profissionais que estão dando os depoimentos aqui, para que vocês queiram contatá-los particularmente, ficarem à vontade também. Ale, vamos lá. Você vai falar, né? Só deixa eu puxar um pouquinho o que o Fernando falou. O Fernando falou do círculo circadiano, talvez para um cronotipo, né? Mas existem vários. De acordo com cada cronotipo, entendeu? Assim, Claro, seja... claro. Eu estou puxando a sardinha para ele continuar. Então, eu trabalho bastante com essa questão dos cronotipos num curso que chama-se Neuroliderança, mas dentro de uma visão menos científica, não menos científica, mas a visão diferente do professor Fernando, porque eu trabalho mais com a relação de performance, que a performance muitas vezes exigida por um determinado negócio, ela não compreende. Eu acho que essa é uma das soluções que quase todos nós aqui promovemos, onde a performance ou a regra do negócio, ela não prevê a natureza e o conhecimento da biologia humana, ou seja, você pede uma performance em um tempo que seria um horário comercial, e existem vários tipos de cronotipos trabalhando naquele momento. Uns vão produzir mais, outros vão ter acesso a menor a quantidade de produção, porque funcionam de forma diferente. Quando eu trago esse assunto na aula, eu mostro que mais importante do que você ter o horário é você ter metas e objetivos definidos para que essas pessoas produzam no seu melhor horário. E o que eu acabo percebendo agora, juntando essa questão da própria pandemia e da própria quarentena, é que algumas pessoas conseguem acompanhar isso de uma maneira muito saudável, porque agora elas começam a fazer o seu próprio tempo, né? E o nosso corpo, ao mesmo tempo que ele se adapta rapidamente aos seus desafios, né? E aí a gente está falando de níveis de pessoas também. Tem um nível de pessoa que já há muito tempo trabalha com essa relação de adaptação, e o seu foco sempre foi os seus desafios e a sua
a sua autogerência de performance, né? Por exemplo, nós que somos donos do nosso próprio negócio, a gente sabe das nossas entregas e quando serão as nossas entregas. Então, por exemplo, hoje pode ser uma sexta-feira e eu decido que eu vou sair com os meus filhos, eu vou no cinema e vou brincar com eles o dia inteiro, mas eu sei que amanhã eu vou trabalhar o dia inteiro, ou segunda-feira eu sei que eu produzi tanto quanto segunda e terça e quarta, então terça-feira eu me dou o luxo de não produzir. Então, a gente tem essa consciência maior. Obviamente que você não pode levar isso de uma maneira tão espontânea, né, para dentro de um negócio, que nem todos conseguem fazer esse autogerenciamento, principalmente porque não conhecem as metas, não conhecem os desafios e não conhecem suas entregas, né? E também não conhecem sua própria biologia, sua própria natureza, como o corpo funciona. Então, eu acho que esse conhecimento dos cronotipos, pelo menos quando eu trago para essa visão de que o líder tem que conhecer o cronotipo, é mais como conhecer o funcionamento da natureza humana. Você não pode forçar uma regra ir contra a natureza humana. Então, algumas empresas, sei lá, como a Google, por exemplo, são empresas que, de alguma forma, utilizam isso, né, dentro de uma performance muito mais adequada, ou seja, elas te dão a liberdade de produzir a hora que você quer produzir. Se você quer acordar às 3 da manhã e produzir aquela ideia que você teve, e a gente acaba percebendo que esse tipo de performance ele está mais ligado também a elementos de criatividade, a elementos de inovação, né? Se você for ver as grandes autorias de músicas, os grandes pintores, né? Isso acontece em sites que podem ser um sonho, pode ser uma hora que ele está no trânsito, né? Então, assim, quando a gente consegue fazer essa captação de insight, a gente consegue perceber que naquele momento a gente está com a nossa biologia toda síncrona, né? E a gente está ali a todo vapor. E eu comecei a descobrir isso quando eu começava a ter insights no trânsito e eu sentia muita falta de ter um papel para eu anotar esses insights. Eu acabava esquecendo, porque eu disse, não, eu vou lembrar isso mais tarde e não lembrava. Agora eu começo a anotar no celular. Eu disse, pô, cara, sabe, eu começo a conectar as coisas durante aquele período que eu sou produtivo e que nem sempre eu estou no escritório. Então, se você marcar uma reunião comigo às 8 da manhã, obviamente eu vou. Mas eu sei que é antinatural para mim, porque eu não vou estar no meu melhor momento de produção. Porque eu, de manhã, eu prefiro dormir de manhã, acordar umas 10 da manhã, e eu me sinto melhor com isso. Então, quer dizer, eu percebo pessoas que lá, 8 horas, já estão a todo vapor, né? Então, assim, eu acho que nós, como gestores, né, e como donos do nosso tempo, o que a gente chama de disciplina é o conhecimento do nosso próprio corpo, sabe? É conhecimento do nosso próprio relógio. Então, você acha que esse lockdown, ele ajudou ou ele complicou esse relógio? Ele complicou o nosso cronotipo? E baseado no que você falou de anotar, melhorou, porque você está dentro de casa, então sempre tem um claro, papel em volta. Mas e no resto? Não, eu na minha visão melhorou, sabe? Na minha visão melhorou porque, assim, eu faço o meu tempo, eu marco as reuniões dentro do tempo que eu penso que eu vou ser mais produtivo. O simples fato de eu não precisar sair de casa, me deslocar até a universidade, também para mim foi uma coisa muito boa. Então, assim, é uma questão de adaptação, né? Hoje, por exemplo, eu começo as aulas aqui às 10 da noite e acaba 2 da manhã. Então, assim, o outro dia eu demoro um pouquinho para engrenar, né? Então, assim, é se conhecer, sabe? É conhecer principalmente os seus objetivos e não remar contra a natureza. Eu acho que quanto mais a gente conhecer como a gente funciona, a nossa biologia funciona, eu acho que mais assertivo a gente vai ser. E eu recomendo que todo mundo conhecesse muito bem isso. Eu acho que esse tipo de evento que a gente faz aqui, ele é muito especial por causa disso também, porque todo mundo busca performance, todo mundo busca mudança de comportamento, mas nem todo mundo está disposto a se conhecer, né? Perfeito, meu amigo. Obrigado. Ladies, Maria Leonor, dá o teu a parte aqui. E enquanto você está se preparando, só queria agradecer muito a todos vocês que estão conosco, tá? Principalmente aos nossos amigos que a gente sabe que tem um distanciamento, não é físico, mas é de horário mesmo. Agradecer demais, tá? E sexta-feira à noite,
A gente tá fechado em casa, mas continua sendo sexta-feira à noite, ou seja, não é porque a gente está em casa que não é mais sexta-feira, continua sendo, exatamente isso que a gente está debatendo. Então, vamos lá, Maria Leonor. Vamos lá. Boa noite a todos. Aqui eu já vi, quem eu estou vendo agora, João, que bom te conhecer, te ver pessoalmente, né? A gente se fala por outros canais, eu não tinha tido essa oportunidade. Bom, eu sou psicóloga e assistente social e pedagoga. Então, toda a minha trilha de trabalho caminha para isso aí. Quando eu comecei a trabalhar com educação, eu vou chegar na questão do nosso relógio biológico através dessa trilha. Eu fui fazer psicopedagogia para poder entender como é que funcionava esse processo todo, né? E quando eu fiz serviço social, eu fui fazer residência médica. Eu fiquei 2 anos dentro de um hospital, acompanhando o desenvolvimento de pacientes, era uma clínica ginecológica de classe econômica baixa, porque era um hospital público, e aí eu comecei a aprender uma opção de coisas que eu via acontecer e eu não sabia que nome dar, porque ainda não tinha, isso em 1970, 71, 72, né? Ainda não tinha tido contato com essa nomenclatura. Nem na faculdade a gente não estudava isso, né? E aí fui fazer formação de coaches, constelações, e por aí vai. E o que eu estou vendo? No dia 18 de março de 2020, eu estava em São Paulo, terminando de fazer uma consultoria. No dia 18 à tarde, eu peguei um avião, voltei para o Rio e fiquei sem sair de casa até mais ou menos julho, porque idade de risco, minhas filhas e minhas netas, eu tenho uma neta já com mestrado, então fica todo mundo de cão de guarda atrás de mim, né? Não, a gente vai prover, não sai de casa. Aquilo foi me angustiando. Eu falei, mas eu tenho que fazer alguma coisa de útil, porque assim como eu estou em casa cercada de pessoas, tem um monte de pessoas, até mais novas do que eu, que estão vivendo um isolamento, é um isolamento não voluntário. Só te interrompendo um minutinho, Maria Leonor. Para quem conhece a Maria Leonor, não é que ela tem rodinha no pé, ela tem 2 turbinas de avião embaixo de cada braço. Como é que foi para você ficar dentro de casa? Porque não parei de trabalhar, nunca trabalhei tanto. Eu dava aula, quer dizer, você com aula, Maria Luz até citou isso, você está em contato com as pessoas, tive que aprender tecnologia, mas tive muitos amigos para me ajudar, até à distância mesmo. Eu instalei escritório com 2 telas, tudo à distância. Amigos me ajudando, né? E eu continuava com aquelas turmas enormes. Eu, um mês atrás, dei um treinamento, modelo Disney de atendimento, para 500 pessoas. Eu não via ninguém, praticamente ninguém, mas a energia circulava ali. E isso ajuda a alimentar a gente. Aí chegou o julho, comecei a falar assim, não, comecei a atender pessoas que estavam em profundo isolamento e num desgaste pessoal muito intenso por telefone, por Skype, por WhatsApp, por Zoom, comprei o licenciamento do Zoom para poder fazer tudo isso. E aí eu via pessoas até já numa faixa consideradas 60 a mais, nem era 50 a mais, né? Num desespero, como é que eu vou viver? Não se permitia um tempo nem de parar para analisar como é que elas iriam viver. Elas simplesmente rotularam, não sei viver desse jeito. E aí, com um grupo de amigos, a gente começou a fazer esse atendimento SOS. E aí tivemos que fazer um trabalho suplementar, tinha pessoas que não tinham nem o que comer, porque tinha pessoas que... Eu estava cercada de gente, mas a maioria não estava. A gente sabe que um outro problema grave no Brasil, que mexe muito com a cabeça das pessoas, é o afastamento da família dos mais idosos. Isso acirrava a dor de estar sozinho, chamava muito a atenção, dava cores muito fortes a esse isolamento, essa distância que não precisava acontecer, porque ela não era provocada pela pandemia. A pandemia simplesmente aflorou uma reflexão mais intensa, né? E aí começamos a trabalhar e com essas pessoas. Quando deu para agosto, que a gente começou a sair, nós vínhamos trabalhando com as pessoas no sentido de adaptá-las e desconstruir um hábito antigo e construir um hábito adequado ao momento que a gente estava vivendo. E essas pessoas começaram a criar o hábito, a gente que trabalha com neurolinguística, com neurociência, tudo sabe que os hábitos são criados, né? E as pessoas criaram o hábito de não sair mais. E aí ficaram apavoradas pelo ato de sair.
Então, assim, não, está na hora de ir para fora, está na hora de fazer alguma coisa, com toda a cautela, com toda a segurança, todo mundo usando máscara, álcool para tudo que é lado. Eu usava até luvas cirúrgicas para pegar em algumas coisas. E uma vez atendi uma senhorinha, que eu não sei como é que eu dei conta, e senhorinha, ela era mais nova que eu, mas ela era pequenininha, então deu para ajudar. Ela entrou num desespero tão grande que a minha primeira intuição foi me sentar no chão, abrir as minhas pernas, colocá-la encostada em mim e fechar as pernas e os braços em volta dela. Levei ela para a vida uterina, para ver se ela conseguia buscar raiz, para conseguir ter força, apoio, uma estaca, talvez, para ela poder se movimentar em relação a alguma coisa. E daí outros trabalhos vêm surgindo de fazer nessa área. Eu sou uma estudiosa muito curiosa em termos de tudo que se refere ao cérebro. Eu me lembro que quando eu comecei a fazer a faculdade, eu era encantadíssima com a história da loucura. A história da loucura, para mim, desperta um enorme fascínio, porque serão todos os que são, estarão todos os que estão, serão todos os que estão, a gente não sabe. O que é loucura? O que é normal? Né? Então, a pandemia, no meu entender, ela não veio criar nada novo. Somente quando ela enclausurou a gente, as coisas que a gente fingia que não pensava, passamos a pensar. Então, qual é a solução? Existe, não é solução, mas qual é o seu jeito de lidar com isso? Porque a gente já está chegando perto do teu tempo. Eu, pessoalmente, já pedi. Buscar onde tá a minha força interior, para eu poder me doar essa força interior, desencadear e florescer essa força interior, que é ela que vai me segurar. Eu atendi uma mãe dessas, ainda no momento enclausurada dentro de casa, do Dia das Mães, que ela chorava muito. Eu estou muito triste, porque o Dia das Mães eu não vou poder ver meus filhos. Meu filho bateu na porta, me deixou um presente e foi embora. Falei, mãe, quantas pessoas dariam a vida para ter um filho batendo a porta? E aí você começa a perceber que esses ganchos não são solução, mas ajudam. É interessante você começar a perceber que as palavras elas têm mais força, né? Porque há muito tempo vem falado. É isso que a gente fala. Fala, não pensa. Fala alto. Fala para você, vai para o espelho. Fala. Eu marco encontro comigo toda hora para saber quais são as notícias. Eu mesmo pergunto, eu mesmo respondo, e eu adoro as respostas. Eu tenho encontro marcado comigo, não tem outro jeito, né? Existe um vídeo curioso de um psiquiatra alemão que ele diz o seguinte: as pessoas têm ligado para a gente muito dizendo que ficam conversando com as coisas da casa, né? E com a cortina, com o vaso. Aí ele falou, queria dizer que isso é normal. Só liga para a gente se as coisas responderem. Exatamente. E olha no olho para saber qual é a reação que você está provocando em você. Coisa de maluco, mas dá certo. Então, eu estou começando a partilhar isso e eu estou tendo retorno em relação a isso. Uhum. Bastante retorno. Tem pessoas que se sentem salvas, porque começaram a se escutar. Um problema que você vê muito grave, que muda todo esse processo biológico, é você não gostar de você. Fantástico. E não se ama intensamente. Eu tenho tanto amor dentro de mim, tanto amor por mim e por todo, que às vezes eu me sinto dentro de um espartilho de ferro. Tem que abrir, porque tem que vazar. E aí, quando você encontra pessoas que você pode trocar uma ideia, que você pode ajudar, porque também estão aprisionadas nesses espartilhos, essas pessoas veem vida nova. É uma questão de descoberta. Eu acho que a gente exagera, por exemplo, a questão de liderança, que é com que eu trabalho mais, né? Dou aula na Fundação Getúlio Vargas há 23 anos, né? A questão que eu trabalho mais, a questão de liderança, é as pessoas não quererem entender que as pessoas que pensam diferente são tão normais do que seja normal que você é. Que elas têm os mesmos sofrimentos que você, que ela tem as mesmas alegrias em você. E aí você parte para a psicologia positiva, porque ela faz milagres, né? Então, fantástico. Eu trabalho tanto no mundo acadêmico quanto no mundo clínico, né? E aí você consegue, mas você, para conseguir fazer esse impacto, fazer, como o Simon diz, né, fazer a influência, você tem que acreditar no que você está vivendo. A tua primeira experiência é com você. Se você não experimentar e sair vencedora da tua própria experiência, não vai convencer ninguém. E aí você não fala a verdade, aí o outro não acredita, aí o outro fica irritado com você, porque sente que você está falando um monte de bobagem. Perfeito. Agora, a pandemia, na questão das lideranças, ela não vai fazer pessoas ficarem diferentes. Porque eu fiz a minha tese de doutorado em 2006,
E eu já falava disso. Nem tinha se falado de pandemia, nada disso. E eu já trabalhava isso. Toda a minha tese foi voltada nisso aí. Minha amiga, a gente já volta para você. Vamos Sim, passar senhor. a bola Mas para... então, gente, é possível. Vamos passar a bola para Maria Lúcia. Eu só queria dividir com vocês. Eu estou vendo um guaxinim aqui no meu quintal, comendo as Aí frutinhas eu que tenho no caem meu do quintal na carvalho. serra também. Só para corroborar com o que o Fernando falou. Fica perto do dia. Maria Lúcia, por favor, minha Temos que amiga. ser solares. Você está com o áudio fechado. Peter, eu vou passar para os convidados de fora, tá? Depois, se o tempo der, eu falo. Eu estou gostando muito de ouvir. Tá ok, então. João? Boa noite, pessoal. E prazer, Maria Leonor. Até que, enfim, a gente conseguiu se encontrar assim, né? E, inclusive, Peter, eu acho que seria muito interessante, a partir do começo da tua fala, né, de quanto as lives estão diminuindo e as pessoas estão perdendo um pouco o interesse de estar aqui, né? Foi do Fernando. É do Fernando, isso. Eu gostaria até de já firmar um compromisso entre a gente, que a partir do momento que a gente conseguir, que a gente faça um evento com essas pessoas, assim, todos juntos em algum determinado lugar, para a gente poder transformar isso em algo físico. Não né? tenha dúvida. Existe uma coisa, só te interrompendo, a gente faz, e vocês sabem muito bem, a gente divulga em vários lugares, e muitas pessoas falam, mas entre as pessoas falarem e entrarem, e darem o tempo, vai uma determinação, vai uma coisa que o Fernando falou, que o Alexandre falou, que a Maria Leonor falou, que é o comprometimento. Eu estou afim de aprender, eu estou afim de absorver, porque senão você vê as pessoas falando um monte de quadradinho, vamos ver o que a gente está vendo, um monte de quadradinho assim falando, tudo bem, beleza, aí vai embora ou nem entra, entendeu? 4, 5 pessoas me ligaram, eu estou entrando, eu não sei de que fuso horário que ela está entrando, entendeu? Pode ser que eles estejam na China, mas até agora não entra. Então, só corroborando com o que você falou. Desculpa, João, pode continuar. Não, mas eu acho que é isso mesmo. Mas então já quero firmar esse compromisso aí. Se um dia vocês tiverem interesse, vamos juntar todo mundo e bater esse papo todo mundo junto, todo mundo perto. Não tem dúvida. Eu acho muito. Eu vou tentar complementar um pouco do que foi dito para não ser repetitivo, porque eu acho que todo mundo que falou antes de mim disse coisa muito importante. Eu lembro que quando tudo isso começou, né, até a Maria Leonor falou uma coisa, eu particularmente estou igual a ela, estou trabalhando mais do que nunca. Eu acho que eu nunca trabalhei tanto na história da minha vida. Eu precisei me organizar de diversas formas para poder controlar essa minha agenda. Então, tem a secretária da faculdade que fica me lembrando das coisas, a secretária da clínica para me lembrar de outras, os meus aplicativos para me lembrar de outras, porque então eu tenho certeza que eu vou esquecer. Beleza, então esse é o burnout, né? Você pode falar legal do burnout. Pois é. Então, mas aí vem uma coisa muito interessante, né, que vem de encontro com o que você está começando a dizer. O maior choque que as pessoas tiveram, e isso todos nós aqui tivemos o mesmo choque, mesmo os mais capacitados aí em qualquer leitura que vocês tenham feito e estudado, foi que a nossa vida inteira, ela sempre foi projetada para a felicidade do futuro, né? Nossa felicidade sempre ficou condicionada com algo que eu vá a vir conquistar. A viagem dos meus sonhos, a profissão dos meus sonhos, o casamento dos meus sonhos, os filhos dos meus sonhos. Eu sempre coloco uma expectativa da minha felicidade relacionada àquilo que vai vir a acontecer. E, de repente, a pandemia, né, ela nos tirou isso. Ela nos disse o seguinte, olha, você pode não ter amanhã. Tudo isso que você planejou, todos esses seus sonhos que estavam condicionados aí ao futuro, pode ser que você não tenha mais. E para muita gente não teve mesmo, né? A doença foi mortal. Né? E para outros aí estão desenvolvendo doenças psicológicas por conta do sofrimento de querer retornar a uma vida anterior que nunca mais vai voltar, independente da gente poder voltar a uma vida nova, normal. Coloquei entre aspas aí, porque agora a vida nunca mais vai ser igual como era antes. Então, todo o nosso ciclo biológico, ele acaba sendo mudado por conta dessa ansiedade
desse novo momento que a gente está vivendo e que a gente nunca aprendeu a entender que a felicidade está acontecendo agora. Esse exato momento, por exemplo, eu estou extremamente feliz. Eu estou entrando em contato com pessoas que eu conhecia, muitas vezes, somente por slides aí de lives ou coisas que poderiam vir a acontecer. E promessas de eventos que um dia faríamos juntos. E que acabou não dando certo. Então, agora eu estou extremamente feliz. Mas o que vai acontecer daqui a pouco? Bom, daqui a pouco eu vou pensar nisso, porque daqui a pouco é daqui a pouco. Agora eu tenho que focar no que está acontecendo aqui agora. Eu tenho que concatenar minhas ideias aqui para que eu consiga falar alguma coisa que seja de proveito para todo mundo que está me ouvindo. Tem excelentes profissionais aqui que vão falar coisas maravilhosas. Não quer dizer que eu quero falar algo mais ou melhor do que isso. Não, eu quero falar pelo menos a minha mensagem. E para eu poder falar minha mensagem, meu foco tem que estar aqui agora, nesse momento. A gente está vivendo uma coisa muito grande acontecendo lá fora, mas tem uma frase que eu vivo dizendo desde março, quando tudo isso começou. Eu fiz todo o Nordeste brasileiro conversando com várias escolas e pais e alunos via online, né? Igual a Maria Leonor falou, com várias caixinhas abertas aí, às vezes eu sem nem ver quem eram as pessoas, e dizendo tudo isso para elas. Olha, se eu não tenho o poder de mudar o que está acontecendo lá fora, nesse exato momento, significa que eu tenho que focar no que está acontecendo aqui dentro. Eu preciso reestabelecer relações, coisas que eu nunca aprendi, e entender que eu não tenho a opção de querer voltar como era antes. Se eu ficar pensando em como eu gostaria que tivesse acontecendo tudo o que estava acontecendo antes, eu vou estabelecer um sofrimento tão grande aqui na minha vida, porque eu não vou achar uma saída para essa resposta. Porque o processo ansioso nada mais é uma tentativa de resolver um problema de que eu acredito que eu possa ter ali no futuro. E como eu não consigo prever como vai ser o futuro, como vai ser amanhã, eu sofro demais hoje. Então, para que eu vou sofrer demais hoje, se nesse exato momento aqui eu estou com pessoas grandes, pessoas intelectualmente que eu vou aprender demais aqui, nesse papo que a gente vai ter, né? Para me preocupar com algo que eu não posso controlar, por algo que não está na minha mão. Então, a frase é: se eu não tenho o poder de controlar aquilo que está acontecendo lá fora, então eu vou tentar organizar melhor aquilo que está aqui dentro, melhorar minha relação com a minha esposa, começar a entender um pouco mais essa nova vida, onde a gente passa muito mais tempo junto do que passava antigamente. Casamentos terminaram por conta disso, porque as pessoas ficaram sofrendo para tentar voltar ao que era, num momento que você não tem condição disso. Eu preciso estabelecer relações melhores com os meus filhos, porque como eu sempre trabalhei muito, tinha momentos onde eu tinha 2 horas no dia, onde eu tinha que tentar estabelecer uma atenção de qualidade para esses filhos, para que eles pudessem desenvolver bem o intelectual e emocional deles. Hoje, não. Hoje eu posso, entre um paciente e outro que eu estou atendendo via online, meus 10 minutos de descanso eu estou brincando com eles. Eu vou lá, saio, dou um beijo na minha esposa, tomo um cafezinho com ela, volto para o meu atendimento. Então, horários muito melhor aproveitados. Minha agenda triplicou de atividades, mas meus momentos de qualidade durante o dia aumentaram significativamente. Então, quando eu estou sentado tomando um cafezinho com ela, nesses 10 minutos que eu tenho entre um paciente e outro, um exemplo, eu estou curtindo ela, eu estou conversando com ela, eu quero saber o que está acontecendo ali. E nos próximos 10 minutos eu saio, escuto uma briguinha entre os filhos e ela questionando, e eu chego e falo assim: e aí, o que está acontecendo? Eu vou lá e me imponho como pai nesse momento. Então, meu tempo de qualidade, ele se dividiu, não é mais 2 horas direto, mas com muito mais qualidade, porque eu estou muito mais presente. Você fez uma pergunta interessantíssima. Minha vida piorou por conta do medo, por conta da ansiedade, por conta da imprevisibilidade do que está acontecendo lá fora, mas em termos emocionais e pessoais, minha vida melhorou mais de 100%. Hoje eu estou extremamente feliz com um novo modelo de vida e vou sofrer quando voltar, porque eu estou gostando demais desse novo momento meu. Então, hoje, gosto demais do que estou vivendo. Mas e quando isso? Não, mas quando é depois? Vou aproveitar hoje. Um professor, para eu poder finalizar, prometo. Um professor chegou para mim e disse o seguinte: João, se eu soubesse que isso ia ser para sempre, esse modelo de aula online virtual, eu ia estudar mais, eu ia aprender muito mais, eu ia começar a tentar estabelecer novas relações de aprendizado com o meu aluno. Aí eu virei para ele e falei o seguinte: mas vem cá, amanhã isso passa? Amanhã acabou a pandemia? Ele falou: não. Eu falei: quando vai acabar a pandemia? Ele falou: não sei, então hoje é para sempre.
Então, hoje é para sempre. Então, hoje se dedique. Estude, aprenda cada vez mais sobre tudo isso. Maria Leonor falou uma coisa linda. Pessoas vão nos ajudar nesse momento, que todos estamos disponíveis aos outros. Foi uma das coisas mais bonitas também que a pandemia e o distanciamento ensinou. A gente não está sozinho, por mais que estejamos distantes. Eu acho que essa é a dica. Aproveite o momento de agora. Agora você está feliz? Seja muito feliz. E daqui a pouco é daqui a pouco. E daqui a pouco, se tiver um problema, você se preocupa. Agora não. Vamos ser felizes. Não tenha dúvida. Obrigado por todos. O momento é agora, né? Não, nada acontece fora do agora. O ontem já aconteceu e o amanhã vai vir. É agora. Só que, de novo, são aquelas frases que a gente ouve, né? Que a gente frase de efeito de motivador. Tony Robbins, mude seu foco e veja sua vida mudar. Se você não mudou seu foco, você está vendo a sua vida mudar de qualquer jeito nesse momento. Esquece, ou muda o foco, ou o foco muda você. Você vai ser atropelado. Eu, quando vim aqui para os Estados Unidos, durante, eu acho que uns 4 anos, eu e a minha esposa fomos procurar casas para morar no interior, porque a gente não aguentava mais o ritmo de São Paulo. E aí a gente sempre tinha um problema. É isso, é aquilo, é isso, é aquilo. Tá bom. Aí o universo conspira e falou: você não mudou? Agora eu vou mudar para você. Chegaram falando para ela: teu trabalho acabou aqui. Ou você vai para os Estados Unidos, e os 2 lugares que ofereceram nos Estados Unidos eram no campo, e eu estou no meio do mato, porque Orlando é mato, quem conhece sabe disso, ou ia para Colorado Springs, que é montanha, que é mato. Então, assim, é aquela coisa, muda teu foco, porque quando você pode decidir, que beleza, senão vai mudar de qualquer jeito, né? Exatamente. Quero agradecer a todos por essa oportunidade, estou extremamente feliz hoje. Obrigado. Adorei sua fala, meu querido. Sérgio, vamos lá, meu irmão. Peter, me dá 5 segundos, pode ser? 20. Não, eu achei fantástico também a fala do João agora, e eu me identifiquei muito. Obviamente, a gente tem pouquíssimo tempo para falar, a gente tem que focar, mas eu acho que essa fala do João ela é imprescindível, e eu tiro duas lições que eu gostaria só de complementar, se o João me permite, que é o que não tem solução resolvido tá. Eu levo isso para a minha vida sempre. Então, o que eu não tenho controle, eu não tenho controle, né? O que eu tenho controle, eu estou fazendo e eu estou aproveitando esse momento. E uma coisa que o João me disse, que me reportou um pequeno momento que aconteceu durante essa pandemia, é uma vez que eu estava em aula, trabalhando, e eu olhar para o lado, o meu menino, o meu filhinho, está encostado no meu ombro jogando videogame. E eu penso em todas as pessoas que estão no seu leito de morte, dizendo que trocariam a sua fortuna para estar mais tempo com seus filhos, e eu não vou ter isso para reclamar. E eu acho que o João foi muito assertivo em cima disso. Só para ilustrar um pouquinho, desculpa, João, mas ocupar o tempo de outra pessoa aí, mas... Não, gente, vamos fazer o seguinte, só vou deixar uma coisa clara, eu estou dando tempo, por quê? Para que todo mundo possa falar e depois possa abrir para todo mundo, para quem não tá conosco falar também, tá? Mas, por favor, se vocês tiverem colocações, não é por causa disso que a gente não vai colocar as coisas, tá bom? Estamos quase todos que estamos aqui, somos doutores em alguma coisa, ou somos professores de alguma coisa, então, assim, todos temos o direito e o dever de colaborar nessa live, tá bom? Eu agradeço muito. Sérgio, tá fechado teu áudio. Espera aí que eu acho que ainda está fechado. Vamos ver. O microfone está aberto, mas ele não está captando nada. Agora, e agora? Como é que... Beleza. Ok. Bom, quero agradecer aí É bom ficar quietinho aqui para aprender, porque você fica ouvindo as coisas e fica lembrando das situações. Maria Lúcia, olha, que eu diga, né, Maria Lúcia? Uma coisa que eu vi nessa pandemia é o meu desafio aqui, na realidade, foi trabalhar com muita gente que estava doente, né? E eu já venho trabalhando com pessoas doentes há muito tempo, né? Independente da minha escola de coach PNL, mas o meu foco geralmente é pessoas doentes. Quando eu falo doença, eu falo de câncer, doença psicossomática, psoríase, eu falo de depressão, eu falo de herpes, eu falo de... É o que eu trato, tá? E uma das coisas que a gente sempre aprendeu junto com essas pessoas é que elas nunca estão no agora, né? Porque
uma visita que eu fiz para a Índia, que eu mais aprendi dos gurus lá é que o agora é a eternidade, mas como é vendido para nós que a eternidade é outra coisa, então existe uma ignorância em entender que só existe agora e o agora é a eternidade. E esse vírus, na marra, veio mostrar exatamente isso. Você tem agora, este momento, porque você é este momento com a eternidade que você está vivendo, e não existe pensar amanhã, amanhã eu vou passar aí para te dar um abraço. Não existe amanhã, você não sabe se vai ter amanhã. Então, as pessoas que sofrem aqui em São Paulo, por exemplo, né, que é uma das cidades mais ansiosas do planeta, o que elas tiveram que aprender é parar de pensar no amanhã, que é contra tudo que a gente aprendeu. Não é parar de ter meta, não é parar de ter uma visão, não é parar de ter um objetivo na vida, mas parar de se preocupar com amanhã, se preocupar com quem está do seu lado agora, se preocupar com quem você está dividindo vida, compartilhando vida. E antigamente as pessoas não tinham esta atenção plena para esse detalhe. E hoje não tem como você não ter essa atenção plena, porque os casais não têm como não viver junto agora 24 horas por dia. Você não tem como não estar com o seu filho 24 horas por dia, porque antigamente você jogava na escola, período integral, ou metade na escola, metade no inglês, metade no clube, metade não sei aonde, e você pegava o filho no final da tarde. Então as pessoas começaram a ter que aprender, através de uma pandemia, a se autorregular, a se disciplinar, a respeitar a decisão do outro, a respeitar a interação do outro, porque eles estavam completamente indisciplinados no respeito com a outra pessoa, mesmo se for tua esposa, teu pai, tua mãe, com quem que você vive. E aí o que eu percebi com as pessoas é que elas tiveram que aprender a ouvir, tiveram que aprender a ficar quieto, tiveram que aprender a ter paciência, tiveram que aprender, e estão tendo que aprender. Só que isso dentro delas, por ter uma mente mal trabalhada, né, não tem aquela nobre alegria que nós chamamos no budismo, eles são um falso verdadeiro, né? É o falso verdadeiro. A pessoa é uma mentira ambulante o tempo todo. Porque a pessoa se diz sábia, se diz isso, se diz aquilo, se diz rica, se diz isso, mas ela tem que tomar um remedinho para controlar a ansiedade ou para dormir. Ela tem que tomar um outro remédio para dar pressão, ela tem que tomar outro remédio. Então é uma falsa verdade. Né? Ela vive uma falsa verdade. E você vê, por ser uma pandemia é uma coisa ruim, mas fez muita gente aprender e ter que pensar sobre isso. Será que eu sou uma mentira ambulante? Porque agora não tem mais opção. Não adianta mais eu falar que eu tenho um carro bacana, eu vivo numa casa bacana, porque eu tenho uma roupa legal, eu não posso nem sair para mostrar. Eu não posso nem sair para mostrar. De que adianta eu ter alguma coisa? Então, muita gente agora está começando a aprender o que é vida. De dar valor a quem está do seu lado, de dar valor nas pequenas coisas na vida. Dividir aquele momento, dividir o almoço, dividir o café da manhã bem tomado, dividir a janta. E quem não está podendo sair, e é muita gente, aprendendo a dar valor disso. O quanto faz falta você poder dividir com alguém alguma coisa. Porque na correria que nós estávamos, o caminho era o pior possível. Era mais ansiedade, mais depressão, mais obesidade, mais ataque cardíaco, mais AVC, quer dizer... Então, de alguma maneira, é ruim a pandemia, é terrível, né? O vírus está aí, não vou entrar na parte médica. Está acabando minha luz o tempo todo aqui, viu, gente? É que eu estou no celular agora, por isso que não está saindo da coisa. Então, as pessoas estão tendo que aprender na marra. Né? E aí eu percebi isso, que muita gente chegou para mim, alunos meus e pessoas que a gente está trabalhando muito de perto, eles começaram a ficar em silêncio. Porque eles começaram a prestar atenção no outro e pararam de falar. Aí uma aluna minha, eu expliquei para ela uma coisa, eu morri 3 vezes, viu, gente? Eu fiquei em coma 3 vezes. Então, de vez em quando, eu falo com alguns mentores. E um mentor meu falou para mim assim, como é que você quer falar comigo se você não para de falar? E eu falei para ela exatamente isso. Você está aprendendo até a intuição, porque a intuição vem dos mestres ascensionados, e quando você fica quietinho, você ouve coisas além do seu entendimento. E quando você ouve a outra pessoa, você entende a outra pessoa pelo self dela, não pelo coração dela. Agora, quando você quer falar em cima dela,
É um provando que o ego é mais forte que o outro, um querendo ser melhor que o outro, querendo eu sou mais, eu tenho mais. Então, o que eu vi nessa pandemia, o que eu estou vendo ainda, é que está sendo um grande ensinamento para as pessoas para aprender a conviver. E dar valor a isso mesmo. Eu não tenho a possibilidade de estar com a minha família perto, mora todo mundo longe. Eu não tenho filho perto, mora 800 quilômetros de distância, pai mora 800 quilômetros de distância. Fica eu e minha esposa aqui. Você está bem, meu amigo, os meus moram a mais de 1000. Né? Então você ainda está bem, fica tranquilo. Meu querido, eu vou passar a bola para os outros para que a gente possa continuar, tá? E aí depois a gente abre para todo mundo, tá bom? Sim. Mas obrigado pela tua contribuição agora. Professor Márcio. Boa noite a todos. Estou aqui em Belo Horizonte, Minas Gerais, próximo aqui da Maria Lúcia Rodrigues. Um abraço para a nossa professora. Um abraço para você, Peter. Sempre eu gosto aqui de deixar claro o seu espírito de liderança. Né? O seu espírito de liderança me move, eu creio que move inúmeras pessoas. E um abraço também aqui para a Olga, né? Nós estamos lá no mesmo curso. É um prazer, gente, estar com vocês aqui. Ô, Peter, eu fiz comunicação social, eu sou apaixonado por comunicação, sou músico, e jornalismo, publicidade. Em 1986 a 2000, eu fui instrutor... Já que você é músico, eu vou vir aqui para trás, então. Vai lá, pode continuar falando. Eu fui instrutor do Dale Carnegie Training. E no ano 2000, eu me tornei practitioner, né, especialista em programação neurolinguística, e fiz uma pós-graduação no IEC da PUC Minas, minha pós-graduação foi arte e educação. Eu sou arte educador com foco em oralidade e escrita. Então, eu sou contador de histórias. Até vou encerrar com uma pequena história. O que eu percebo, Piri, que acontece é o seguinte, nos meus cursos de oratória para o desenvolvimento pessoal, eu deixo claro duas coisas. Nós temos 2 discursos, porque o nosso foco sempre é que nós vamos falar para os outros. Mas primeiro eu trabalho o seguinte, qual é o seu discurso interno? Isso, para mim, que é o mais importante. O que você fala para você? Como que você conversa para você? Aí, uma ferramenta muito prática que eu tenho do Deepak Chopra, que ele fala assim, que nós temos 2 escolhas. Uma seria referência externa e outra referência interna. Eu percebo que isso me ajudou muito, e eu colaboro com muitos outros profissionais, outras pessoas, quando elas conseguem desenvolver mais a referência interna. Porque nosso foco é todo para a referência externa. É querer agradar o outro, é querer, por exemplo, quando a gente vai fazer uma palestra, nós ficamos reféns 100% do que a plateia vai falar. Será que eles vão gostar de mim? Eles vão me aplaudir? Eu vou agradar? Isso puxa o tapete de qualquer palestrante. Então, o meu primeiro foco, o que eu desenvolvo é isso. É o meu discurso interno. O que eu falo para mim? O que eu estou falando para mim? E como um exercício prático, Peter, inclusive para desenvolver a intuição, eu falo assim, você tem que ter um caderno, uma agenda, e anotar o dia e o horário, que você tem que voltar. Você tem que começar a valorizar o que você pensa, o pensamento que vem do nada, aquele pensamento que brota. Aí o exemplo do oratório, se você pensa, por exemplo, durante várias vezes ao dia, oratório é uma tragédia, você nunca vai ser um orador. Aí eu falo, o que você tem que fazer? Oratório é uma tragédia? Coloca reticências, coloca uma interrogação, para a pessoa começar a questionar o seu discurso interno. Então, uma sugestão que eu dou para esse momento é a gente começar a prestar atenção no que eu estou falando para mim mesmo. Anotar, porque a seta é essa aqui, né? O pensamento do nada, ele vem do inconsciente, o insight, a intuição, só que o hemisfério direito, o racional, um dia ele vai te explicar. Sabe por que você está pensando isso aqui? É porque aconteceu isso. Aí começa a clarear um pouco. E, Peter, outra coisa muito importante, 3 coisas que eu aprendi na PNL é o acróstico RAF, resultado A e F. Não, R, A e F, RAF. O R é de resultado. Eu tenho que sempre focar naquilo que eu busco, não naquilo que eu não busco. O A, Peter, que a gente tem que desenvolver muito, a cuidado de percepção. E isso estou desenvolvendo muito aqui durante a pandemia, comecei a descobrir coisas que eu não via aqui na minha casa. Então, comecei a descobrir coisas maravilhosas aqui na minha casa. Eu não via coisas maravilhosas com os meus familiares. Então, a cuidar de percepção e flexibilidade para mudar. Interessante esse acróstico, né, RAF? A cuidar de percepção é o seguinte, eu estou me aproximando ou me afastando do meu objetivo?
que hoje o que é? Eu vivi em paz com essa pandemia, eu sabia lidar com essa pandemia, porque isso é que vai trazer um certo conforto para mim. E outra coisa muito importante, Pida, é coach familiar. Aqui em casa eu sempre peço a todos, me corrijam, eu também vou corrigir vocês. A gente, de certa maneira, misturar um pouco profissional com familiar, porque essa é a realidade, não tem como fugir disso. Agora, qual que seria o meu ponto de equilíbrio, né? Eu tenho 2 pontos de equilíbrio para esse momento. O primeiro ponto, não sei se vocês conhecem, a gente chama de terceira posição perceptiva da programação neurolinguística, que é o seguinte, eu projeto uma tela e eu me vejo nessa tela. Só, por exemplo, eu estou vendo o Márcio fazendo uma caminhada dentro de casa. Mas modelo aí, mental. Eu não posso... modelo mental, mas eu não posso falar assim, não. Eu estou vendo o Márcio. Chama dissociar. Isso me dá um alívio mental muito grande. Dissociar, associar a primeira posição perceptiva. Dissociar, eu me vejo lá na tela, e isso descansa minha cabeça. E me vendo lá na tela, eu falo, Márcio, para agora, espera um pouco, toma um copo de água, eu começo a ser o meu próprio coach. Isso é uma válvula de escape que eu tenho que me ajuda muito. E a outra válvula de escape para não desesperar, porque realmente é um desastre tudo que está acontecendo, né? Eu gosto muito de desenvolver inteligência espiritual, sou religioso praticante, e eu sempre me recorro ao Velho Testamento. Tem uma passagem de Isaías que me dá muita serenidade. Ela fala assim, eu sou o Senhor, teu Deus, que te tomo pela mão e te digo, não temas, eu sou o que te ajudo. Então, chega em determinado momento, eu falo, está tudo na mão de Deus. Eu não posso ficar temando, porque se eu ficar temando, eu vou fundir minha cabeça. Eu sou o que te ajudo. Isso aí me dá uma serenidade, eu percebo o meu limite, percebo que se é uma força que transcende, eu vou pirar minha cabeça. E o tempo deve estar acabando, né? Só uma historinha interessante. Nasruddin foi um sábio da Turquia, e ele tinha uma sabedoria infinita, né? Para ajudar nas relações humanas dentro de casa, né? Que estamos todos dentro de casa. E estava sendo o ajudante de ordem, um rei. Aí o rei sonhou a noite toda com uma maçã. Aí logo que amanheceu, ele falou assim, chama Nasruddin. Nasruddin, estou com vontade de comer uma maçã, só a noite toda. Ele sumiu, o ajudante de ordem, do jeito que ele sumiu, ele voltou com uma maçã maravilhosa. Aí o rei falou assim, puxa vida, que maçã maravilhosa. Não tem nunca um ajudante de ordem como esse. Aí o Nasruddin sumiu, ele começou a comer a maçã, do outro lado da maçã estava podre. Aí chama Nasruddin, ele chamou e falou, eu vou te arrancar seu coração agora, como é que você faz isso comigo? Aí o Nasruddin, eu posso explicar? Pode. A maçã, eu fui lá, eu gosto tanto, senhor, que eu fui buscar a maçã no céu, mas quando ela tem contato com o ser humano, uma parte dela apodrece. Aí eu uso muito isso assim pelo seguinte, o segredo na vida é girar a maçã. Isso que nós precisamos, aprender a girar a maçã. Nós temos esse lado podre, esse lado divino, só que a gente foca, nós somos condicionados a focar só o lado podre da maçã, mas tem um lado maravilhoso da maçã. Então, obrigado, mestre Márcio. Mais uma vez agradeço a oportunidade, espero estar colaborando com vocês aí. Não tenha dúvida. Gente, chegamos no nosso pico de 1 hora aqui. Eu não pretendia fazer isso, isso eu vou fazer numa outra live que eu vou fazer na semana que vem, mas eu vou até pedir a ajuda de vocês para ver se eu não desafino muito, ou se o som está saindo direito. A música faz parte da nossa vida, assim como os nossos hábitos. Existem músicas que elas ajudam e músicas que não ajudam tanto. Então, talvez essa música aqui, para depois a gente passar para a Maria Lúcia, se agora quiser se posicionar, ou se depois abrir para vocês comentarem, é uma música que talvez tenha tudo a ver com o que a gente está falando agora. Ela chama Sempre Assim. 7h15 eu acordo e começo a me lembrar do que ainda não me esqueci, do que tenho para falar. Todo dia é assim, sempre quente, pé na estrada. Vou vivendo a minha vida, já parti pro tudo ou nada. Será que todo dia vai ser sempre assim? Será que todo dia vai ser sempre assim? Não sei se saiu bacana, não sei se saiu legal, mas se saiu, depois vocês me falam, porque eu vou usar muito isso na meu próximo live aqui.
Mas eu acho que, assim, as músicas, né? Porque o Márcio falou de música, ela é Peter, realmente... Foi a música da minha formatura, essa. Eu abro o evento, eu abro o treinamento que eu tenho da Sinfonia da Sua Empresa com isso. Por quê? Porque a gente tem essa mania de achar que tudo vai ser sempre assim, né? E foi o que todo mundo reforçou aqui. Não, não é sempre assim. O que o pandemia está falando para a gente? Não, não é sempre assim. Não adianta você querer que seja sempre assim. E é o que a Inês Coso, que não está aqui com a gente agora, fala sempre. A gente não sai da nossa zona de conforto, a gente expande ela. Não adianta você querer dizer, eu tenho 55 anos, eu levei 55 anos criando a minha zona de conforto, agora eu vou dizer para o meu cérebro, sai daí? Eu falo, nem a pau, Juvenal, não vou sair, cara. Eu vou querer continuar na minha zona, então vamos expandir ela, né? Maria Lúcia, se você quiser, a palavra é sua, senão a gente abre para o pessoal. Foi um prazer enorme ouvir todos os professores. Eu também sou psicóloga e trabalhei a minha vida toda com essa questão, né, de pessoas. Fiz meu mestrado e meu doutorado nessa linha comportamental. E na FGV, a Leonor tem 23 anos, eu tenho 18 anos de FGV, eu tenho feito umas enquetes quando terminam as aulas. E uma coisa, 68% das pessoas estão ansiosas. Uma média, ano passado eu desenvolvi 14 turmas pelo Zoom, 8 da FGV e 6 minhas, e nessas disciplinas eu faço essas enquetes, deu uma média de 68%. Eu tive uma turma que tinha muita gente que estava empregado, empresa pública, empresas de porte, 60 e tantos % estavam ansiosos. Ninguém ia ser mandado embora, não ia perder nenhum benefício. E eu tenho uma amiga que trabalha com cura quântica, ela foi minha colaboradora há muitos anos atrás, e ela migrou para essa área, né, mística, que eu amo de paixão. Eu adorei o professor Sérgio falar sobre o budismo, e a Luciane tem trabalhado muito a questão da ansiedade. E algumas pessoas aí citaram, acho que foi o professor João também, sobre a questão da ansiedade. As pessoas estão extremamente ansiosas. E a egrégora que forma quando você está ansioso e que você só quer, você fica, o que vai acontecer? E como é que eu vou ficar? E não sei o quê. O cosmos não consegue ler os seus sonhos, não consegue ler o seu desejo de se realizar, tá? Não consegue ler os resultados que você quer atingir, porque você está ansioso, porque aquilo não deu certo, aquilo não deu certo, aquilo não deu certo. Isso me chamou muita atenção. Eu citei algumas coisas aqui. Eu estou trabalhando 3 vezes mais do que eu trabalhava antes, porque agora a gente nem tem hora. E outra coisa que eu gostei do Alexandre também falando foi sobre o ciclo biológico, que horário que você trabalha melhor. Tá? Quem disse que você tem que trabalhar às 7 horas da manhã? Enquanto você está trabalhando em empresa, você tem que ir lá para a empresa, levantar às 6 horas da manhã, tem que estar lá às 8, o inferno aberto. Quem disse que isso tem que ser assim? Quem disse que isso tem que funcionar dessa forma? Né? Eu acho que tem que respeitar muito o ritmo biológico. Né? Eu sou notívaga, que eu adoro trabalhar de madrugada, à noite, eu funciono bem. Tá? Outra coisa, e quem disse que invadiu a vida pessoal? A vida pessoal deixou de invadir a vida profissional? Em qual momento? Eu sempre falei isso com meus alunos, vida pessoal, não existe esse negócio de você vai para a empresa e mudou. Eu trabalhei no mundo corporativo a vida toda, vai para a empresa e deixa os problemas. Não existe, você leva tudo junto. Tá? Tudo é um pacote só, um enlatado só, você levou tudo junto com você. E agora é bom, porque, não sei, foi ele que falou, acho que foi o professor João que falou, que para um pedacinho, vai ali, olha os meninos, olha, né, olha a mulher, que coisa boa! Eu não estou vendo nada de ruim nessa pandemia. Eu estou achando o seguinte, que é muito mais gostoso eu poder gerenciar meu tempo, e eu estou trabalhando 3 vezes mais.
muito mais. Eu não queria viajar, vou levantar 2 horas da manhã, 2h30, porque meu voo é 4h50, eu nem queria viajar para essa coisa. E, gente, pelo amor de Deus, por que não faz pelo Zoom? Que bobagem, lá vai, né, Leonor? Eu sei, eu que viajo para o Brasil afora, para tudo quanto é lado do Brasil, pega avião de madrugada, nós estamos habituados. Então, assim, quem disse que a vida doméstica foi interferida? Quem disse isso? Onde que isso aconteceu? Eu nunca preteria a minha vida pessoal em detrimento da minha vida profissional. Tá? Eu trabalho demais, todo mundo fala comigo o tempo todo. Eu trabalho, para de trabalhar tanto, mas eu amo o que eu faço. E trabalhar como? Não entendi. Eu não entendo essa leitura. Eu não estou trabalhando, eu estou me divertindo. Tá? Eu não entendo esse negócio. Outra coisa que eu estou fazendo um curso de marketing digital, gente. Eu sou baby boomer, mas eu sempre fui muito tecnológica. Quem quiser fazer um curso de marketing digital, assim, olha, não tem explicação, porque eu já fiz tudo que vocês puderem imaginar por aí. Tudo. Tá? Eu sou rato lá de Instagram, fico olhando os treinos, entra aquelas propagandas todas, aqueles treinos todos, tudo picaretagem. A maioria picaretagem. Descobri um curso, gente, anormal. O que aqueles 2 engenheiros estão ensinando é anormal. Eles pegam na sua mão assim, ó, e vai te ensinando a fazer. Tá? Hoje eu fiz 14 thumbs. Vocês nem sabiam o que é thumb. Eu fiz 14 thumbs. Eles ensinam você a fazer tudo, sabe? Então, assim, eu estou me divertindo, eu estou fazendo um monte de curso. E segunda-feira eu vou fazer um curso de análise transacional com o pessoal lá de São Paulo. Quem disse que eu podia fazer isso se não fosse pelo Zoom, se não fosse pela forma tecnológica, que a gente viaja o tempo todo, trabalha o tempo todo, não tem tempo para fazer nada? Tá? Gente, olha, eu vou falar para vocês. Não estou entendendo tanta desculpa, tanta... a Folha de São Paulo, não, foi um outro... Não sei onde, o Estado, não sei lá onde, sei lá onde. O Brasil, o percentual dos brasileiros que querem trabalhar no home office, na pesquisa que eles fizeram, parece que o mundo inteiro deu 42%, o Brasil deu 56%. Tá? O Brasil está querendo, o brasileiro quer optar por escolher o que fazer da vida. Quem me dera se, quando eu tive os meus filhos, tivesse pandemia. Eu estaria trabalhando em casa, olhando eles, curtindo eles muito mais. O sentimento de culpa que eu tive, que eu tinha de sair, e no meu tempo ninguém saía para trabalhar fora, a mulherada ficava tudo dentro de casa, tá? Minhas vizinhas olhavam para mim assim, com um olhar assim, quem foi meu aluno? Não tem aluno aqui não. Olhava para mim assim, mãe desnaturada, queria me matar, porque eu saía para trabalhar fora, tá? Porque eu tinha que trabalhar fora, você sabe do que eu estou falando, né, Leonor? É uma dor, quem me dera. Outro dia, uma menina da RD Station conversando comigo, ela falou, estou adorando essa pandemia, estou com um nenenzinho de 6 meses, e eu estou podendo ficar com ela o tempo todo. Que maravilha! Eu falei com ela, que me dera se eu pudesse ter tido pandemia. Então, assim, é desgastante, a ansiedade está permeando aí o ambiente? Tá. E esse é o nosso equívoco. Outra coisa, eu converso com a minha amiga que faz cura quântica pela internet, tá? Ela liga para você no telefone aqui, a minha mandala está ali, que ela fez para mim, a minha mandala está ali, ela curou minha mandala, printou minha mandala, curou minha mandala. Ou seja, gente de Deus, do que vocês estão falando? Eu não deixei de sair hora nenhuma, não. Eu não deixei de ir para lugar nenhum, não. Eu não estou nem lembrando disso. Eu parei de sair. Eu fui no supermercado toda hora, eu fui nos lugares toda hora. Só não fiz festa, entendeu? Minha sobrinha veio dos Estados Unidos, foi o primeiro dia que ela chegou, 15 pessoas pegaram Covid. Uai, eu não fui, porque também é idiota, vai lá fazer festa. Entendeu? O brasileiro só acha que deve ter churrasco. Entendeu? Assim, entendeu? Eu não estou entendendo. Não estou entendendo e estou me divertindo. Estou pensando, estou vendo Olga lá em... Você está em Orlando, Olga? Você estava em Orlando? Eu estou vendo a Olga postando lá toda hora. Eu falei assim, Olga, vamos fazer. Estou pensando em fazer um evento agora em Los Angeles, na Disney de Los Angeles, Olga. Porque em vez de visitar só Orlando, a gente vai visitar Hollywood. Maria Lúcia, adorei a sua resposta, a sua pergunta. Todos fazem a mesma pergunta. Olga, você está onde? Você está em Orlando? Você está no Brasil? Você está em Niterói? Eu adoro isso, amo, de paixão. Estou em Niterói.
Ô, Leonor e Peter, vamos fazer o próximo evento em Los Angeles. Vai ser mais juntos. Vamos, bora! Então, assim, gente... Enfim, Conta o João, olha o João aí, olha o João aí. Oi! Trazer Fernando, Lógico, trazer eu a Lê, a agradeço. gente vai fazer isso aí bombar, fica tranquilo. É porque nós fizemos um Ale, programa... a gente Maria já Lúcia. sonha com isso, né, Ale? Maria Ó, Lúcia. em Portugal também, hein? Em Portugal, podemos ir para Portugal, podemos fazer em Portugal também, hein? É two ways. Mas não tem Disney aí não, né, Alexandre? Em Portugal, a gente vai para a Disney de Paris. Vai para Disney de Paris. Mas assim, gente, Vamos para Disney, adorei... vamos para Disney de adulto, vamos para Serra da Estrela, provar aquelas coisas gostosas que tem para adulto lá, né? Mas foi assim, gente, um prazer muito grande estar com vocês. A Cat faz isso para a gente. Aprendi muito com vocês, o tempo todo que eu posso, eu estou participando de tudo, eu vou levantar daqui 2 horas, entendeu? Para poder viajar para essa enconha. Mas estou me divertindo, gente, olha aí, eu estou me divertindo. Tem muito tempo que eu não viajo, vai ser divertido. Eu não acho ruim nada, tudo na vida tem alguma coisa, tem perdas e ganhos. Última coisa, eu tinha um consultor aqui em Belo Horizonte, não sei se é alguém aqui de BH, que era o Antônio Roberto Soares, Márcia, você deve conhecer, Antônio Roberto. Uma vez, eu era muito novinha, e o Antônio Roberto dava consultoria na empresa que eu trabalhava, uma vez eu cheguei para ele e falei, Antônio Roberto, ele era gênio, super porra louca, mas gênio. Aí uma vez eu falei para o Antônio Roberto, como é que a gente vai ter segurança? Eu era novinha, né? Estava começando a trabalhar. Como é que a gente vai ter segurança? Como é que vai ser o dia de amanhã? Ele olhou para mim assim, com aquela voz de menino dele. Maria Lúcia, uma pessoa que vai morrer amanhã, que segurança que você tem? Deixa essa bobagem, menina. Segurança? Nós todos vamos morrer, segurança de quê? Tá? Isso ele me falou há 30 anos atrás. Então, gente, assim, que segurança? O que é isso? O mundo dá voltas, que loucura é essa? Eu não concordo com a Inês Coso, não. Tem que sair da zona de conforto, sim. Sabe? Ampliar a zona, sair a zona, isso tudo é uma bobagem de dialética, mas tem que mudar. O mundo nunca foi certo, nunca foi previsível, entendeu? Muito obrigada, parabéns, Peter, pela sua iniciativa. E vamos em frente. Obrigado, minha amiga. E olha só, obrigado, porque você iluminou a sala. As pessoas dizem que não conseguem se relacionar com as outras de uma forma como se relacionariam em frente uma à outra, porque tem esta coisa aqui chamada câmera na frente, e isso é totalmente frio. Você acabou de esquentar essa sala com a sua fala. Então, não existe nada de frio, existe a disposição que a gente tem de fazer. Gente, vou abrir para a sala, conversar, se colocar. A única coisa que eu peço é abram seu microfone, falem. Se alguém falar em cima, dá um tempo, ou eu vou tentando negociar aqui. Mas tem muita gente para dar depoimento aqui ainda, tá? Agradeço esse tempo todo. A gente já está bastante tempo junto aqui. Quem precisar sair, por favor, muito obrigado por estarem aqui até agora, tá? A gente está com um evento tricontinental, estamos com 3 continentes ligados aqui, então é uma coisa assim fora do comum, né? E quem quis realmente, quem entrou com vontade de estar, eu acho que entraram 20 pessoas, nós estamos com 15, ou seja, as 15 que ficaram têm muita vontade de estar e de participar. Então agora é com vocês. João, eu sei que você tem uma história maravilhosa. Cat, eu sei que você tem várias histórias. Keila, eu quero conhecer um pouquinho mais de você. Nara, Gislaine, Alê, se vocês quiserem falar, fiquem à vontade. Quem quiser se manifestar. Professores, se vocês quiserem colocar alguma coisa também, por favor. E se vocês precisarem sair também, a gente entende, tá bom? Então, eu vou deixar... Eu tinha que sair, eu falei para o Peter, mas queria deixar assim só uma palavrinha para todo mundo. E deixar provocações, é uma coisa que eu gosto de... sabe aquelas perguntas que não é preciso responder, é só para ficar pensando? Então eu queria deixar algumas para depois dizer um tchau, que é para não ter que responder ninguém, porque eu gostei muito. O Márcio estava falando e me fez lembrar de um autor brasileiro que eu gosto muito, que é o Rubem Alves, que fala que todo mundo adora fazer curso de oratória, mas ele pensou em vender curso de escutatória, ninguém ia comprar. Então, ele me lembrou disso aqui.
Mas provocando aqui um pouquinho do que o Márcio falou, que ele falou muito do locus do controle externo, nessa questão da rotina, de que o futuro não pertence para a gente. O que seria se nós assumíssemos esse controlo de forma interna, não é? Ou seja, eu concordo um pouco com o que a Maria Lúcia agora falou eu não estou muito de acordo com expandir a zona de conforto. Eu sou mais adepto da mudança e o nosso cérebro poder mudar. E aqui, por isso, quando estávamos falando dos cronótipos, não é? De quem trabalha melhor à noite, trabalha melhor de dia, os cronótipos não têm relação exata com a cronobiologia. Porque, deixo aqui a outra provocação. Os pacientes que são vacinados de manhã, agora com as vacinas, né? Olha, fica uma dica, têm mais desenvolvimento de anticorpos porque vem mais luz durante o dia. Então, teoricamente, aqueles que trabalham melhor durante a noite teriam que ter melhor reação se fossem vacinados à noite, mas não têm. Então, sugiro, aqui ficamos com uma dúvida, será que os cronótipos são influenciados pela luz da mesma forma? Fica aqui a questão. Ou será que são influenciados mais pela luz da tarde? Fiquei na dúvida de pensar sobre isso, né? O João falava muito da felicidade, não é? E o facto das pessoas terem menos luz tem muita gente infeliz, mas eu acho que aqui é a experiência de cada um. Nós vimos pessoas que ficaram muito mais felizes com a quarentena de ficar isolados, outros que estão menos felizes de estar isolados, uns escolhem mal a mulher, outros escolhem bem, outros... Então eu acho que também tem muito que ver com esses problemas, mas efetivamente deixar aqui essa questão e provocar aqui, o Sérgio falou aqui muito do presente, se o presente existe, o passado e o futuro. Eu tenho uma visão aqui também um pouco crítica. Eu acho que o passado é referência, como diz o Mário Sérgio Cortella, não é direção, não é? Ou seja, o passado é referência, sim, o presente não existe, existe só o futuro, ou seja, só existe futuro, e o planejamento não implica o não vivenciamento, que são duas coisas diferentes, não é? Ou seja, eu planejar que quero estar aqui hoje à noite discutindo com vocês e falando com vocês, não implica, eu não vou organizar o meu dia, então eu às 9 da noite decido onde vou estar, né? Então, são coisas diferentes e por isso eu provoco aqui pensar, eu sou um fã do budismo, eu gostava muito de saber mais e de aprender mais sobre o budismo, e há uma parte interessante que é se o nada é o niilismo, não é? Eu tenho um amigo que é niilista, então ele diz que nada existe, ou seja, nem eu sequer, então é bem interessante pensar que se eu não existo eu posso projetar aquilo que eu quiser, e ele encontra aquilo que o João disse, eu posso projetar felicidade e tudo mais. Galera, gostei muito de estar aqui com todos vocês, achei bem interessante o posicionamento e as diferenças de visão, isso que é legal. Eu acho bem interessante e sugerir que esse encontro presencial que o João relembrou pudesse ser em Los Angeles, na Disney, esse sim seria o grande desafio. Top! Fernando, antes de você sair, só vou pedir para você passar de novo o host para mim, se você for no teu nome, você vai ver que você tem a possibilidade de passar de novo o host para mim, porque esse meeting não me deu a chance de fazer co-host, eu tive que passar o controle. Perfeito. Peço desculpa. Obrigado. Não, imagina, perfeito. Sem problema nenhum. Obrigado. Então, para todo mundo e obrigado, tá? Obrigado, tchau. mestre. Tchau. Passo a bola para vocês, pessoal. Não falem tantos ao mesmo tempo, por favor. Oi, pessoal. Eu queria... desculpa, eu ia falar isso. Eu queria ouvir um pouquinho a Keila, queria ouvir um pouquinho o João também. São pessoas que eu admiro bastante, são pessoas que contribuem bastante lá. E a gente pouco fala ao vivo também. Eu acho que é uma oportunidade de a gente se conhecer também, né? Verdade. Não, para mim é uma satisfação, né, estar aqui com vocês. Assim, tem pouco tempo, né, professor Alexandre, que eu estou acompanhando o trabalho assim, seu. Eu conheci o Peter também, né, por intermédio assim, do nosso contato. E assim, eu moro em Catalão, Goiás. Sou professora aqui na faculdade, aqui na UFG. E o meu mestrado eu fiz estudando a parte de metas. Eu falei com o professor Alexandre um dia desse. Aí me surgiu essa curiosidade de estudar mais sobre as diferenças das pessoas, as diferenças individuais, por que um tem resultado, outro não. E com isso eu fiz formação em coach, PNL, e a gente vai descobrindo, né, esse mundo
assim, do autoconhecimento e buscando compreender essas diferenças. E a cada dia mais eu fico curiosa, né? E tá aprendendo, e estando aqui com vocês, tenho tido assim, muita oportunidade de aprender novas falas, igual com os colegas que falou aí agora, muitas coisas que eu nem estava, assim, ainda não tinha conhecimento. E tenho uma experiência na área de gestão também, a minha pegada é mais para a área empresarial, eu gosto muito de entender, né, por que uns dão resultado, outros não, na parte das empresas, até porque eu atuei durante 15 anos como gestora organizacional. E fiz o mestrado também nessa área. E estou buscando desenvolver assim, alguma ferramenta, algum processo, para eu poder estar utilizando, assim, buscar usar a minha capacidade, assim, a minha experiência com os estudos, para desenvolver algum produto para a gente estar colocando no mercado futuramente, né? E como professora, levar um melhor, assim, conhecimento, né, para os meus alunos e aprender cada dia mais também, né? Que eu falo assim, tudo parte de dentro, igual o professor, acho que foi o Márcio falou antes sobre a referência interna. Então, tudo parte do nosso interno. Então, isso tem me feito crescer bastante. E na pandemia, assim, mais ainda, né? Igual a professora falou, Maria Lúcia, muito interessante, é muito alegre, muito para cima. A gente tem que buscar fazer isso, tá sempre tendo esse olhar, a percepção, né? Igual os mindset. Ou nós temos uma mente progressista, ou nós temos uma mente assim, que não tem essa visão de progressista. Você vai ficar sempre achando que você não tem capacidade, não pode crescer, né? Então, assim, esse olhar para o novo, né, para o crescer, independente da circunstância, tem me ajudado muito, assim, nessa fase da vida, né, da pandemia. E, assim, eu creio que agora com vocês aqui ainda vou estar aprendendo muito, muito mais, tá? E agradeço a oportunidade, Peter. Keila, seja muito bem-vinda. Espero que você tenha se sentido acolhida aqui, porque eu acho que quem fica esse tempo todo dentro de um evento tem uma mente muito parecida. E você tem vários professores extremamente feras aqui, como a Maria Lúcia mesmo falou, que ela e Leonor têm mais de 20 anos, ou seja, elas começaram a dar aula mais ou menos com uns 18 anos, 19, entendeu? Então, assim, são pessoas muito abertas e são muito especiais. Quem está nessa sala são pessoas muito especiais, tenho certeza. Eu te agradeço a presença de estar aqui com a gente. Em breve vamos fazer alguma outra coisa juntos, sem sombra de dúvida. Tá bom, gratidão. João, vamos lá, meu irmão. Você tem uma história muito linda para contar. Vamos ver se eu consigo falar aqui. Estão conseguindo me ouvir? Uhum. Em primeiro lugar, eu quero agradecer a cada um de vocês, né, por me dar essa chance de falar. Eu sou aqui de Curitiba, então tenho 3 coisas para falar. A primeira é que nós curitibanos temos a crença, ou melhor, as pessoas têm a crença de que nós curitibanos não falamos com estranhos. Isso é mentira, a gente só fala com quem a gente não conhece. A gente não fala com quem a gente não conhece. E também existe a crença que a gente é mal educado. Na verdade, é o clima da cidade, um clima fechado, cinzento. Então, dá sempre a impressão que a gente está mal-humorado, e a gente está mal-humorado mesmo, mas a gente diz que não está. E a terceira, quando eu fui a São Paulo, pela primeira vez na vida, e eu pedi um café, a moça me disse assim, João, a moça me disse assim, você é lá do Paraná, né? Você é de Curitiba. Eu disse, mas como é que você sabe? Ela falou, porque você tem sotaque. Eu nunca tinha reparado que eu tinha sotaque. E isso me deu uma grande lição, que é de primeiro você ouvir as pessoas, primeiro você saber quem são as pessoas, primeiro você escutar. Eu sempre digo, né, tem que ter uma escuta ativa e uma escuta qualificada. Nessa pandemia, minha gente, eu sofri um pouquinho, porque eu mudei de casa, então até me acostumar com a casa nova. Na semana seguinte, foi decretado o lockdown, parou tudo aqui em Curitiba, e eu estava numa casa nova, sem poder sair para vender o produto que eu vendia, com uma meta para bater. E aí o medo foi aumentando, claro, né? O medo foi aumentando, as pessoas assistindo o jornal o dia inteiro, e aí você começa a ficar sem domingo, sem segunda, sem terça, não tem horário, e aquilo vira todo um dia só. E o medo em mim foi aumentando de uma forma muito grande, uma ansiedade muito grande.
E aí essa pandemia me deu uma outra lição, que é a lição de olha para o teu corpo, olha o que está acontecendo com o teu corpo, porque o teu corpo dá sinais que as coisas não estão bem. Quando chegou no mês de agosto, um padrinho meu, muito querido, gosto muito dele, pegou o Covid e eu fiquei muito tenso com aquela situação. E eu sou uma pessoa que eu me preocupo muito com as outras pessoas. O pai de uma aluna minha também pegou o Covid, acabou falecendo. Aquilo interferiu muito, doeu muito em mim. E isso me deu um sentimento de culpa de não poder acompanhar meu padrinho, né? Porque eu também estava com medo de ir, né? De acompanhar o meu padrinho no hospital. E isso me gerou uma dor no joelho. Olha que interessante, né? Do dia para a noite, meus joelhos começaram a doer. E aí eu pensei, puxa, por que será que está doendo, né? E aí eu percebi que era um sentimento de culpa, era como se eu estivesse carregando um peso no ombro que não era meu. Então adorei a palavra do professor que disse que às vezes o que eu não tenho controle, eu não preciso me preocupar. Então eu não tinha controle sobre aquela situação. Mas no meu pensamento, na minha mente, no meu self, fez com que eu tivesse aquela dor no joelho. E aí começou a cair cabelo, começou a ter mancha pelo corpo. E, gente, quando chegou no mês de setembro, eu recebi um WhatsApp dizendo que eu não fazia mais parte de um grupo e não podia mais vender o produto que eu vendia, porque eu não bati meta. Claro, né? Não saía, não vendia, né? Não prospectava. Só que no dia seguinte, eu recebi de um aluno meu um convite para fazer um trabalho na empresa dele. E ele me disse assim, João, quando é que você pode vir? Eu disse, amanhã. Amanhã eu vou. Mas, gente, pensa numa pessoa com medo, 7 meses em casa, sem sair para a rua. Eu estava morrendo de medo, mas eu disse, eu vou. Vou amanhã, 8 da manhã, eu estou aí. E quando eu saí de casa, com medo, né? Sabe quando você fica se amarrando para sair? Você inventa um monte de coisa para... Né? Você volta a pegar a chave, você volta a pegar o celular, você fica se amarrando, se amarrando, se amarrando. Mas finalmente tive a coragem de sair de casa e aí algo simbólico aconteceu. Quando eu saí de casa, eu vi a luz do sol. Então ali eu enxerguei que valeria a pena seguir adiante. E fiz um trabalho lá de 3 meses e semana que vem volto a trabalhar com essa empresa porque eles gostaram do meu trabalho. Eu quero dizer 2 coisas para vocês que me tocam bastante. Imagine uma Ferrari. Vou falar um carro genérico que todo mundo conhece, mas imagine uma Ferrari vermelha, aquele motor V12 roncando, né, alto. Agora imagine essa Ferrari numa estrada de chão cheia de buraco. O que você vai fazer? Você não consegue usar todo o desempenho. Então isso me ensinou nessa pandemia que o que eu deixei de fazer lá no passado não tem problema. Não tem problema, porque às vezes eu não estava preparado para as informações. Agora, essa pandemia veio no momento certo, veio na hora certa, veio para as pessoas certas, porque nós estamos preparados para essa ação. Então, imagine aquela Ferrari lá, que eu estou falando para vocês, imagine que a gente lá no passado, quando a gente tinha 18, 19, 20, 21, 22 anos, a gente deixou de fazer muita coisa porque, de repente, a gente não estava, de fato, preparado. A gente não estava, de fato, preparado para aquela informação, para aquele conceito, para aquela mudança. Talvez, né, quem é que iria imaginar eu, com 50 anos de idade, tendo que me reinventar, sendo que eu fui fabricado para trabalhar e me aposentar na mesma empresa. Então, quando você fala, eu me arrependo de não ter feito isso, deixa o arrependimento de lado. Você não fez lá atrás porque não era o tempo. Você pode fazer agora, olhe lá para frente. Agora, imagine você dentro dessa Ferrari. Agora você está dentro dessa Ferrari, o que você vê na tua frente? Gente, você vê um baita de um para-brisa. Um para-brisa gigante para você ver montanha, bicho, estrada, para você ver as outras Ferrari. E você vê que o retrovisor ele é pequenininho.
E por que o retrovisor é sempre menor que o para-brisa? Porque é para você ter referência. Então, de repente, você olha para o para-brisa e tem a referência. Puxa, isso eu não vou fazer mais. Porque isso, quando eu fiz lá no passado, deu errado. Eu tenho na teoria que o sucesso ele se repete. Quando você volta a tua memória lá atrás e lembra de algo que você fez com sucesso, esse sucesso vai se repetir. E a mesma coisa é o fracasso. Quando você lembra lá atrás de um erro que você cometeu, você pensa assim agora, puxa, lá atrás eu cometi aquele erro, mas agora eu sou diferente. Mas agora eu já não estou na mesma estrada. Agora a estrada é outra. Agora é uma estrada pavimentada, uma estrada bonita, uma estrada linda. E, para finalizar, eu me sinto muito honrado de estar nesse grupo, porque só tem fera mesmo. Eu digo até no grupo lá que eu sou o que menos entende de cérebro, né? Eu tenho 2 neurônios, um torce para o Clube Atlético Paranaense e o outro gosta de ver novela. Eu brinco muito. Mas eu tenho uma mensagem para dar para vocês, que é a seguinte. Quando Jesus nasceu, os primeiros que viram a estrela foram os pastores que estavam em volta ali. Eles viram aquela estrela maravilhosa e foram até a gruta de Belém. E cada pastor levou um presente. Cada pastor levou o que tinha em mãos, né? Um levou uma cabra, outro levou um cabrito, o outro levou trigo, o outro levou farinha, o outro levou pão. E tinha um pastor que não tinha nada para levar. Ele não tinha nada. Mas os amigos incentivaram, vamos, você não tem nada, mas não tem problema, vamos junto e tal. E aí, quando esses pastores chegaram lá na Gruta de Belém, cada pastor foi entregando os presentes para José. Então, fico imaginando José, né, com aquela mão cheia de presente, né? E Maria, que estava segurando o menino no colo, Maria percebeu que José estava se atrapalhando já com os presentes, já não tinha mão para segurar tanto presente. E aí Maria olha e vê aquele pastor de mãos vazias e chama, vem cá, meu amigo, vem cá. E aí esse pastor vem e diz assim, mas eu não tenho nada para oferecer. Ela diz, você tem sim, as suas mãos. Por favor, segure o menino Jesus para mim, enquanto eu ajudo José. Então, essa pandemia chegou para que a gente agora segure o menino Jesus. Ela chegou para que a gente seja, de fato, protagonista da nossa vida. Eu fiz um acordo com Deus ano passado. Eu disse para ele, Deus, se eu completar 50 anos, me faça chegar até os 100. E semana que vem eu faço 51. Ele está mantendo a promessa dele e eu quero manter a minha. Então, muito obrigado por vocês terem me ouvido. E um dos assuntos que eu mais gosto, que eu mais amo de paixão, é a empatia. Porque eu acredito que a empatia vai salvar o mundo. E a empatia nos fará viver sempre melhor. Muito obrigado. Obrigado a você, meu amigo. O que está faltando é o que vai salvar essa situação toda. O mundo, não tenha dúvida. Gente, mais alguém quer colocar? Por favor, coloque sem problema algum. Posso falar uma coisa, Peter? Quanto você quiser. Uma coisa que me incomoda muito, esse longo tempo de pandemia que a gente viveu, é que a gente trabalha muito com quem tem recursos para fazer. E uma coisa que me machuca muito, 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 é você ver um contingente enorme de pessoas que você poderia ajudar e você não tem acesso a elas. Uhum. Você fala que tem que ter higiene, você fala que tem que ter isolamento, você fala que tem que ter distanciamento. Como? Muito fácil para nós. Mas e para essas pessoas, como é que fica? E elas são pessoas iguais a gente, né? Com as mesmas necessidades, com as mesmas dores, com as mesmas alegrias, com os mesmos sonhos, com as mesmas frustrações. Como é que fica? As pessoas que estão 8 pessoas no equivalente a 4 metros quadrados. Como é que você vai dizer que é imprudente uma mãe de crianças que bota todo mundo para brincar no quintal, mas é maluca, como é que deixa as crianças? E ela vai botar onde? Tem que lavar a mão toda hora. Com que água? Que sabão? Então, eu fico particularmente muito... Eu faço muito trabalho voluntário, porque é o que eu consigo fazer para amenizar, não é a palavra, porque a culpa diretamente não é minha,
mas é como se fosse uma compensação para os privilégios que eu tenho. Tranquilizar um pouco, né? Deixar o coração sossegado. Porque a gente não pode fazer tudo, mas a gente pode fazer alguma coisa, né? Uhum. Então, esse é um ponto que me toca muito, a gente ter muitos recursos para ajudar quem está confortável. Não Fisicamente confortável, estou falando, né? E lembre-se que e essa live... Dor é dor, nós não estamos medindo coisa nenhuma, né? Mas me incomoda as pessoas que fisicamente não têm recursos para cumprir o que precisa ser cumprido para salvar a própria vida. Isso me incomoda bastante. Não tenha dúvida, tem que ter olho de ver, né? Às vezes a gente passa direto por isso. Alguma coisa tem que ser feita, né? Quer dizer, cada um fazendo aquilo que pode, né? Eu entrei num consórcio, vamos dizer assim, de quentinhas, que a gente distribui 500 quentinhas por semana. Mas o que é isso, se tem do volume das pessoas que não têm o que comer? Você vai pedir para... A gente até dá um kit com máscara, com álcool, todas as vezes que distribui é quentinho. Mas como é que fica o todo dia dessas pessoas que dormem na rua? Então, eu acho que a gente também tem que se permitir, nessa pandemia, dar um acordar. Gostei quando o João... Cadê ele aqui? Sumiu. Tá lá em cima. Não, desculpa, é o João, outro João, desculpe, João. Do pacto que faz com Deus. Eu faço todos os dias. Eu tenho 6 netas. A mais velha tem 24 anos, é mais nova 1 ano e 7 meses. É a criança mais feliz do mundo, mas ela é feliz porque ela tem um bom lugar para morar, ela tem um cachorro enorme que faz companhia para ela, pode ter, mora numa casa super confortável, tem pais super amorosos, avós super amorosos, primos super amorosos, porque ela é um bebezinho, né? Fica fácil ser feliz assim, né? E quem tem que, com a idade dela, já está na rua buscando o que comer. Leonor, tem gente que tem tudo isso e mais e não é feliz. Tem gente que tem tudo isso e mais e ainda assim não é feliz, né? Sim, mas, por exemplo, quando você vê uma criança feliz, você sabe que ela teve o mínimo do alicerce para chegar a isso. Né? Não tem abandono, não tem fome, não tem frio, não tem sujeira colada no corpo. É claro que tem gente que tem tudo isso, mas falta amor também, é uma falha que existe, né? Você tem o material, mas você não tem o afetivo. É dar um cheque sem fundo, né? Não conseguem ser felizes, sempre tem uma carência, qualquer seja ela, né? Se não tem amor por você, você não consegue dar amor por outra. É dar um cheque sem fundo. Isso é construído, né? Tem pessoas tão dotadas, tão iluminadas, que elas conseguem construir isso sozinhas. Mas não é todo mundo que consegue, né? Exatamente. Esse é uma ótima chamada aí. E lembrando, né, gente, que isso vai estar aberto para as pessoas poderem verificar, poderem ouvir. Então, assim, o que a gente puder contribuir, e essa a intenção dessa nossa reunião, contribuir com o que a gente puder. A gente sabe que o tempo é curto para todo mundo, mas o que a gente puder dar de contribuição pessoal sempre vai ajudar quem está assistindo depois. Esse mundo tem que sair melhor da pandemia do que entrou, né? Amém. Vai sair. A gente falava nisso outro dia, né, Peter, também? Até numa live que a gente fez, lembra? Que é a maneira como a gente pode ajudar, é a interação com o nosso grupo lá, é as lives que a gente faz, é o tempo que a gente cede para fazer isso, quanto a gente diretamente ou indiretamente, a gente também está contribuindo com algumas palavras, algumas coisas que a gente pode fazer, né? A gente está falando outro dia sobre isso. Ontem eu fui até para quem não sabe, eu sou espírita. Ontem eu fui até o Centro Espírita porque eu faço palestra, dou passe, e eu não... Olha como é foco. Eu não vi esta pessoa, mas um outro trabalhador que chegou viu uma pessoa, não do lado de fora do centro, mas no caminho para o centro, e era um homeless, né? Uma pessoa que não tem moradia. E o foco dele em ajudar estava ativado, parou do lado dessa pessoa, sentou e conversou, porque muitas vezes também tinha comida, pôde dar comida, mas o que a pessoa precisa muitas vezes é a validação como ser humano, que é a conversa, né? É lógico, nada substitui, a gente sabe para o nosso corpo, a comida, a bebida, o que você tem que estar, né, tentando se manter ok, mas também a conversa, porque às vezes você pode dar um sanduíche para uma pessoa e ir embora, né? E de repente não era isso que ela não queria, o sanduíche. Mas eu acho que isso é um tema tão grande, tão amplo, que a gente pode desenvolver numa outra reunião nossa, sem sombra de dúvida, tá? Nesse momento, assim, ajuda, não tenha dúvida,
manter o foco no bem, ajuda a manter o foco em ajudar o próximo. Muitas vezes, João, me corrija se eu estiver errado, você se focar no outro ajuda você a encontrar também as suas encrencas, né? O efeito sombra, né? E por aí vai. Eu acho que é extremamente importante nesse momento, até para trazer de novo ao nosso tema, sobre a questão do nosso relógio biológico aí frente a todo esse distanciamento, ter mais atividades nesse sentido mesmo da ajuda, do auxílio ao outro. Porque eu também falo o seguinte, se eu tiver tempo para ficar sentado olhando para o nada, meu cérebro vai trazer qualquer tipo de pensamento negativo para me deixar ansioso. Se eu tenho que me planejar, o que é que eu tenho que fazer hoje para poder tentar fazer alguém sorrir, eu vou ter que pensar quem vai ser essa pessoa, eu vou ter que pensar qual a ação que eu vou ter que realizar, aonde vai ser e como vai ser. Já perdi, ou melhor, já ganhei metade do meu dia pensando em alguma coisa produtiva. Então, isso é senso de propósito. Eu acho que o que a Maria Leonor falou e que eu acho que a gente pode até, em outros momentos, até pensar nisso também, é o como fazer. Eu sei que é nesse momento, e eu percebo lá na clínica, é o fato de que a agenda lotou, tem lista de espera, e eu tenho visto muitas pessoas que gostariam de ter uma palavra de um profissional, alguma coisa nesse sentido para ajudar a direcionar o pensamento, e às vezes não tem condição de pagar terapia, não tem condição de fazer nada nesse sentido. Então, eu acabei, depois que fui para as redes sociais, eu acabei criando 3 grupos de WhatsApp lá, que está bombando de gente lá naquele grupo de WhatsApp. Eu nem abro para o povo falar, porque senão também vai ser, né, uma loucura, mas todo dia uma mensagem para alguém poder pensar, uma mensagem, uma frase, um áudio, um vídeo, para tentar direcionar o pensamento naquele dia, para tentar não deixar as pessoas só ficar pensando no problema. Sei que a gente precisa ajudar muitas vezes até com coisa física, né? Que nem a Maria Leonor falou das quentinhas. Mas vamos tentar ajudar pelo menos naquilo que está na nossa mão aí, na nossa ferramenta aí do nosso dia a dia, tentar levar alguma... Eu acho que dentro de tudo que a gente está falando, emocional. Despertar no outro essa consciência pode ajudar muita coisa, né? Exatamente. A consciência da mudança, a consciência do preciso aumentar minha zona de conforto ou sair da zona de conforto. Tanto faz a semântica, mas o importante é a gente se movimentar. Eu sempre falo assim, não adianta nada eu ficar parado pensando o dia inteiro no que eu vou fazer. Se eu não levantar e fizer, eu nunca vou fazer nada, eu só vou pensar. Não é? Exatamente. Ninguém viu, vamos lá, ninguém viu Jesus falar, olha, está vendo aquela marola lá no alto mar? Está vendo aquela mais alta que está subindo, está fazendo espuma? Então, vai lá, joga a rede que você vai pegar peixe. Ele foi o primeiro a entrar no barco. Então, assim, se o cara, o que a gente chama de o cara, né, que passou nesse planeta, foi lá e trabalhou e mostrou para os caras trabalhando pelo exemplo, a gente quer ficar parado? Não dá, né? Não tem jeito. Lógico que eu quero fazer uma correção aqui. Eu entendo que o planejamento é fundamental. Peter Drucker já falava isso, né? Que em qualquer lugar que tiver, se eu não planejar, ok. Mas se eu não botar em prática também, não adianta plano nenhum. Não é verdade? Eu posso planejar 1 milhão de coisas. É alucinação, né, João? Exatamente. Eu lembro, você citou, eu ia falar dele agora. Eu lembro quando a gente estava lá no curso, e aí ele virou e falou o seguinte para a gente, lá poxa, gente, fugiu o nome dele aqui agora. O Jim? O Jim. O Jim, ele virou e falou o seguinte, eu lembro que meu filho virou e falou que queria comprar um carro. Legal, a namorada deu para ele uma foto, ele grudou no teto e falava, cada dia eu estou chegando mais perto do meu carro. Até que um dia eu cheguei para o meu filho e falei, muito legal isso daí, mas e aí, quando você vai começar a trabalhar? Né? Então, não adianta, eu posso ter todo o planejamento maravilhoso na minha vida, pensamento positivo, vou pensar nisso todos os dias, vou condicionar todo o meu organismo para chegar a alcançar esse fim. Mas, gente, se eu não levantar da minha cama, se eu não levantar da minha cadeira e começar a construir, colocar um tijolinho atrás do outro, por mais difícil que isso seja, por mais dor que isso vai te trazer, você nunca vai chegar em lugar nenhum. Né? É isso que nós estamos fazendo aqui, gente. Peter, eu vou precisar ir. Vocês me perdoem. Eu estou abismado de ter todo mundo aqui até esse momento. A gente bateu talvez um dos recordes de sala Zoom, porque o span de atenção é muito menor. Então, pelo menos. Peter, compartilhe isso para a gente poder divulgar para todo mundo que a gente puder. Eu acho que o papo de hoje foi rico demais. Pessoal, um beijo
para todos. Obrigado de novo, Peter, pelo convite. Vamos falar isso mais vezes. Contem comigo, sempre. E vamos realizar esse de Los Angeles, vamos realizar o de Orlando e o de Portugal também, hein? A gente só está na promessa, hein? Né, Maria Leonor? Até agora está todo mundo aqui nessa sala na promessa. E eu não gosto só de promessa, não. Eu gosto de cumpra-se. Chama, né? Chama, né? E fazer acontecer. Tô junto, gente. Olga, um beijo. Beijo para todos. Obrigado pelo tempo que vocês me proporcionaram aqui. Imagina, obrigado a você. Gente, se vocês tiverem mais alguma consideração, eu quero tentar fechar nos próximos 10 minutos aqui a sala, para que realmente a gente possa estar aí dentro das 2 horas. Mas sempre vai caber uma abertura para quem quiser falar. Sei que o Olga ainda não falou, Cat não falou, a Lê não falou, Nara não falou, talvez não dê para todos falarem, mas quem quiser falar, quem quiser colocar alguma coisa, por favor. Eu falei sim. Você falou sim, verdade. Tá? Mas eu quero dar um beijo com todos, amei estar com todos. João, a gente precisa fazer um curso de fotografia, hein? Amei de estar com todos. Olha, coraçãozinho para todo mundo. Alê, Orlando nos espera. É isso aí, gente. That's it. Oi. Eu só gostaria, as músicas a música como você proporcionou, uma música, um pedacinho só de uma música que eu canto. Opa, vamos outro músico, é isso aí. Vamos lá. Por tanto amor, por tanta emoção, a vida me fez assim. Doce ou atroz, manso ou feroz, eu, caçador de mim. Presa a canções, entregue a paixões que nunca tiveram fim. Vou me encontrar no meu lugar, eu, caçador de mim. Ô, Peter, muito obrigado, Peter. Eu sempre canto essa música no início de todos os meus treinamentos, no meu curso de oratória, e dá um resultado fantástico, porque aqui eu faço um treinamento para que eles soltem o corpo e a voz, explorar a comunicação não verbal. E o conteúdo, eu, caçador de mim. Porque, para mim, a base toda é essa. Então, essa música, para mim, é minha âncora. Eu, caçador de mim. E não só isso, toda música ela traz uma memória, né, junto com ela. Alexandre sabe muito bem disso. E para a gente modifica aquele momento que a gente está. Porque, às vezes, quando você fica numa sala tendo informação de qualidade como a gente tem, e teve até agora, mas prestando muita atenção, o cérebro vai começando a ficar cansado. Aí vem uma música que te traz uma outra informação de emoção e dá um reset, né? Dá um ar dentro Isso é muito legal. Pessoal, pode falar. Só comentando rapidamente, que nós acabamos de falar agora, ajudar o próximo, eu também tenho esse intuito até natural, mas eu pensei uma coisa muito interessante, que realmente a gente possa contribuir para melhorar o mundo, é começar dentro de casa. Porque, para mim, o maior mandamento foi esse, amar o teu próximo como a ti mesmo. O mais difícil para mim é começar dentro de casa, porque se eu começar dentro de casa, se eu for equilibrado comigo, com a minha família, eu seria equilibrado com os outros. Porque eu percebo, não estou falando do meu caso, gente, não estou querendo falar a respeito de ninguém. Eu percebo que, às vezes, a gente faz muita coisa pelo ego. Então, eu penso assim, por que é difícil fazer dentro de casa? Porque não dá notícia, é na surdina. Então, eu procuro, é dificílimo, procuro ficar em paz com a minha esposa, com meus filhos, para mim que é a missão mais difícil. E quando eu consigo isso, eu percebo que eu sou mais eficaz para estender a mão para o outro. Dentro de casa a gente não precisa ter filtro, né? E para os outros a gente é bonzinho. Eu costumo brincar quando eu vou dar palestra, que as pessoas acham que o palestrante espírita é o espírita maravilhoso. Desculpa, estou longe, estou 1000 anos luz disso. Tenho toda a certeza disso. Então, eu estou falando lá para ver se entra um pouquinho na minha cabeça também o ensinamento. Dá água mole em pedra dura, porque não funciona assim. Dentro de casa a gente tem muito menos inibição, muito menos filtro, e a gente acaba pisando na bola bem grande. Isso mesmo. Mais alguma coisa, gente? Se vocês quiserem dar o tchau. Maria Lúcia, obrigado, minha querida. Maria Leonor, muito obrigado, minha querida. Eu Ale, agradeço. Eu sei que você é notívago, mas muito obrigado por estar com a gente. Sem problema, você tem mais 300 outras coisas para fazer com a gente. Olga, muito obrigado. João, muito obrigado. A gente tem muita coisa a fazer por doação.
Não tenha dúvida. É isso aí. Keila, muito obrigado. Só tenho a agradecer aí também, Peter, como sempre, a gente sempre se diverte junto aí. E obrigado a todo mundo que esteve aqui, os aprendizados que passaram também. Eu fiquei mais quietinho hoje, porque eu também quero dar a oportunidade de todo mundo poder participar. A gente fala demais, né, Ale? Não, e a gente também fala demais lá no grupo, a gente está sempre fazendo live. Eu acho que a gente tem que abrir mesmo esse espaço para o pessoal e encontrar esses talentos todos que a gente tem com a gente lá, né, Peter? E que também nos apoiam e que também nos ajudam bastante, traz os estudos. A gente aprende muito com tanta gente. Então, eu acho que é um belo momento também de trazer esse pessoal aí. Muito bom ver vocês, né? Muito bom conhecer as pessoas novas e, olha, estamos juntos, né? Estamos nos grupos e vamos um alimentando o outro. Eu acho que é por aí que a gente tem que fazer. Muito obrigado a todos, Pira. E eu saio desse encontro renovado com esperança, com perspectivas, infinitas portas abertas. Um abraço, um beijo para todos vocês. Posso fechar, gente? Obrigado a todos. Ou, como o Sérgio já tinha colocado, namastê.